casais inteligentes, é verdade que casais inteligentes enriquecem juntos? Super! Nossa senhora, nem fala. Puxa vida, você sozinho, você é um idealista, né, como diz na medicina ayurvédica, você é um vata, só fica no campo das ideias, você esquece de pôr a mão no pé no chão, né, e aí um dos dois do casal tem que ser o pé no chão. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tech é Top Podcast. Hoje a gente vai falar sobre temas tão incríveis e divertidos aqui, que a gente sempre traz temas interessantes. Hoje a gente vai falar da importância e o poder das casas e das residências, dos apartamentos de pequenos e que hoje já é moda e está cada vez mais em alta, até muitas incorporadoras aprendendo sobre isso. Vamos falar sobre tecnologia também, de matéria-prima, de materiais para construção, como esse mercado tem andado tão bem, mesmo na época da pandemia. Aliás, na época da pandemia foi uma época de bastante crescimento, né? E a gente está com um convidado que ele é uma figura comunicativa. Vai ser difícil vocês conseguirem me ver hoje, porque ele fala muito, e fala muito bem, porque ele foi repórter durante muitos anos. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Eu tô aqui com César Barroso. Oi, meu querido Rafael Nascimento. Obrigado por ter me convidado para estar aqui no seu podcast, que está muito lindo o podcast. Estou adorando tudo isso que vocês estão produzindo aqui. Está muito sofisticado. É uma honra estar aqui, Rafael. Obrigado, César. Obrigado pelo carinho, por ter aceitado o convite. É difícil fazer a sua apresentação, porque você tem um currículo vasto e eu quero que você conte a sua história para nós. Eu vou resumir um pouquinho, você me corrige se eu estiver errado. Obrigado. E aí a gente vai entrar contando um pouco da sua história, porque eu sei que ela é bastante vasta. O César, ele foi repórter de comunicação, profissional de comunicação durante muitos anos, e ele começou a se dedicar na construção civil. Ele começou a criar alguns imóveis de locação bem específicos, e isso, durante a vida dele, criou para ele uma bagagem de inteligência do que é eficiente, do que não é, do que funciona, do que não funciona. E hoje ele tem um produto digital, já teve vários canais falando sobre isso, mas hoje ele é uma grande referência quando a gente fala sobre construção para locação hoje no Brasil. Eu acho, em termos de economia real, César, com toda a honestidade aqui para quem está assistindo, você é um dos melhores empreendedores do Brasil. Porque é muito fácil a gente pegar um empreendedor lá que pega M&A, dinheiro não sei o que lá, investe, aquelas coisas, né? Os unicórnios da vida. Difícil é ver alguém que começa do zero, tijolo por tijolo, e faz a coisa acontecer. Até arrepia, gente. É outra história. Então, seja bem-vindo de novo, César. Queria que você contasse para o pessoal, né? Como foi essa aventura e de onde surgiu essa iniciativa sua, de sair de uma área, né? Depois ir para outra. Poxa vida, é um barato você falando de mim assim, né? Eu tenho que agradecer, receber e dizer, eu mereço tudo isso. Mas eu tenho inveja dos caras que falam assim, vamos fazer uma rodada de negócio, aí depois 2 milhões, né? Porque eu sem dinheiro nenhum, tô chegando a 100 kitnets, né, cara? Eu sem dinheiro, imagine com dinheiro o que eu não faria. Talvez não, César. Talvez com muito você não tivesse... Talvez, acho que a escassez é o lance, eu acho. Eu falo pro pessoal que me segue, que vem pra mentoria, será que eu devo fazer sua mentoria? Eu não tenho dinheiro. Eu falo assim, melhor não ter. Melhor não ter, porque senão você vai desperdiçar. Porque você que conhece tudo também, sabe que quando a pessoa tá fazendo a casa própria, né? Aí ela tem aquela síndrome no finalzinho assim, né? Mas dá para melhorar aqui o porcelanato, né? E vai acabando o dinheiro, né? Vai sempre gastando o que tem. Quando você não tem, logo de cara, você aprende a tomar empréstimo, a correr risco calculado, você aprende a fazer o dinheiro esticar e render, né? Então foi isso que eu aprendi a fazer nesses 30 anos de imóveis. E quando o pessoal me pergunta assim, peraí, você ficou 20 anos como repórter da Globo e agora só fala de kitnet? E tem gente que, quando entra nesse meu mundinho da kitnet, fala assim, kitnet não é aquele tal do cortiço na cabeça de porco, naquele negócio esquisito? Seu barriga, né, do chá? Seu barriga. aí eu falo assim, olha só como é que você está vendo esse mundo. E aí os véus vão caindo e as pessoas vão entendendo. Só que o meu véu, eu nasci sem ele. Porque meu pai e meu avô só faziam imóveis pequenos. Porque eles, lá em 1945, perceberam uma demanda na cidade, que é Volta Redonda. Veja o cenário, você nascer numa família que todo mundo era operário de uma siderúrgica. Meu pai e meu avô tinham uma mercearia, então eles já eram fora da curva, eles já eram comerciantes.
E aí eles olham na cidade, em 1945, negócio de pós-guerra, aquela construção, a indústria tinha 14 quilômetros. E aquele monte de trabalhador, cada vez mais trabalhador, começaram a montar tendas. Não dava tempo de fazer casinha para eles. A turma dormia no caminhão e nas tendas. Meu álbum... E as cidades surgiram assim, né? Assim, foram povoadas por conta das empresas das indústrias. Isso. E quantas pessoas estão no balcão da mercearia olhando a vida passar e não percebem as oportunidades? Eles olhando a turma dormindo na tenda, no calor, falaram, peraí, vamos fazer um quartinho aqui, botar uma brasilite ou a teia ternite, que nem o pedreiro fala, a teia ternite já era mais fresco do que a tenda. Então eles já agregaram alguma coisa para aquelas pessoas. E como já tinha mercearia, a turma já virou cliente, aumentou a clientela, um negócio foi levando a outro, começaram a prestar dinheiro para a turma. Então eu andei na minha infância com o meu ursinho em corredores de kitnets, em becos, que eles iam fazendo uma atrás da outra para atender cada vez mais gente, né? Só que eu era o caçula. E aí eu vi os meus irmãos venderem tudo que meu pai deixou. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos. Fiquei com o conhecimento, não fiquei com a presença. Fiquei com a energia construtora e não fiquei com a presença. Ficou com aquilo que eles deixaram, né? Exatamente. Que foi o conhecimento. Então eu recebi diretamente do meu pai e do meu avô aquela de acumular bens nunca se vende. Nada. Era essa a teoria dele, né? Investimento bom é o que te suja a bunda de terra, ele falava. Boa. Você senta em cima. Terra não vende, né? Que todo mundo diz. Meu pai era assim. E os meus irmãos concluíram a minha formação vendendo tudo. Né? Roberto Chiniachik, no livro dele, ele fala, né? O grande Roberto. Conheço o Roberto muito. Quando ele explica que as pessoas, né, colocam tudo a perder depois da morte de alguém, tem uma explicação. Porque a pessoa inconscientemente recebeu quando alguém muito querido foi. E a mente fala assim, o silogismo, logo... Isso não é justo, Se né? eu desfizer, a pessoa volta. E aí ela vai e desfaz. Então, meus irmãos, por muitos anos, eu fiquei com muita raiva de ver eles vendendo. E minha mãe era meieira, eles fizeram ela vender o dela e fizeram ela vender o meu. E eu recebi, assim, um tico de coisa, quando eu fiz 20 anos, que deu para dar entrada numa kitnet. E o restante eu já paguei com o meu trabalho, que eu já trabalhava na TV Manchete na Praia do Flamengo. Olha que coisa. Olha, que legal. Então, eu vi esse momento de acumular e perder, entender como você é mais feliz quando você acumula imóveis, quando você é menos feliz quando você vende. Mas eu queria ser jornalista, né? Queria ser repórter. E aí eu fiquei 20 anos no corporativo, curtindo andar de crachá, né? Curtindo. Na comunicação, no status que era a comunicação naquela época, enfim, ainda é, né? E o status me agarrou muito. Por quê? Porque eu fiquei no status. Então, eu vi que ser comunicador de notícias ruins não estava fazendo o mundo um lugar melhor. E isso eu vi em 2000. Caramba, sabe? Em 2000 eu falei, meu Deus, cada matéria de polícia que eu faço, eu crio menos esperança. E aí, em 2000 eu falei assim, não tinha YouTube, acho que não tinha. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era só a Globo, com 94% da audiência. Record começando ali a ficar mais forte um pouquinho. E as pessoas, eu falava assim, um dia as pessoas não vão querer assistir televisão. E hoje tá vertiginosa a queda da audiência das TVs. Por quê? As pessoas vão pro TikTok, vão só ver aquilo que alivia o coração. Só coisa que traga levezas, dancinha, se divertir, porque é muito pesado a realidade. Aquela história da bolha, né? Você ficar condicionado ao conteúdo que você tá acostumado a ver. Mas eu queria fazer um comentário sobre eu acabei de descobrir que meu currículo é vasto. Eu fui voltar lá em 45, velho. Não, mas eu queria... Já tô em 90. Eu queria fazer assim, pro pessoal de casa... Pessoal, vamos parar só para fazer uma análise aqui. Gente, vocês estão assistindo a gente aqui, estão acostumados a ver podcast de bilionário, de gente que fala de coisas megalomaníacas, que prometem que você vai ficar bilionário, que tudo... Não, parou. Aqui a gente está falando de economia real. E a importância da economia real de quem constrói tijolo por tijolo o seu sonho. Sem fantasias, uma coisa que realmente para de pé, uma coisa verdadeira. O César aqui... Ele começou a contar a história dele aqui, falou que ele começou com uma kitnet, hoje tem mais de 100 kitnets. Eu tô com 70, mas tô construindo mais 30. Mais 30. Cravar no 100. Você imagina assim, ó, o César, ele talvez esteja mais preparado para ser CEO de uma grande empresa do que muito CEO. Por quê? Porque ele conhece fluxo de caixa, porque ele conhece a parte jurídica, porque ele conhece contabilidade, porque ele conhece sobre impostos.
porque ele conhece sobre dívida, dívida inteligente. Ah, essa eu conheço mais que as outras. Então, não perca esse, assista até o final, porque a gente vai aprender muito aqui com os. Essa eu domino. Mas se não é com dívida, não dá certo. Não, o quê? Mané, o quê? Tem que Dívida fazer boa, de dívida boa, claro. dívida boa. É dívida com propósito, meu filho. Dívida com propósito é correr risco calculado. César, mas você estava contando que você começou com a primeira kitnet, né? E você já começou a trabalhar na televisão porque era seu sonho. Isso. Olha como o destino é interessante. Você trabalhou na televisão, foi repórter. Talvez aquilo não fosse... conscientemente você não sabia disso. Mas, de repente, era justamente para você ter o preparo que você tem hoje para falar com tanta leveza e tanta facilidade e ensinar as pessoas a criar seu próprio patrimônio. Tem tudo muito a ver. Você tem razão, tem tudo muito a ver. Primeiro, assim, tudo que é engraçado, né, Rafa? Você sabe, assim, você talvez me convidou para estar aqui, mas sabe-se lá quanto você não é a materialização das coisas que eu desejo? Porque tudo que eu desejo, cara, vem. Não sei explicar. Mas, por exemplo, eu falei assim, nossa, eu não quero trabalhar na Globo, eu quero essa TV Manchete. Essa TV Manchete é que é legal, ela veio para peitar a Globo. E pouco tempo depois estava eu lá no segundo ano de faculdade, trabalhando na TV Manchete. E aí eu falei assim, eu quero morar do lado da TV Manchete. E fui, achei a kitnet do lado, assim, 300 metros da TV Manchete. Então, meu mundo era assim, vou morar na Praia do Flamengo e vou trabalhar na TV Manchete. A vida inteira. As realizações vão acontecendo. Você conheceu a Patrícia nessa época? A Manchete? A Patrícia, ela nasceu em 76, eu não vou nem falar a idade dela. Ah! Mas eu conheci a Angélica com 16 anos. Oi? Eu fui do merchandising do show da Angélica, que a Angélica era da TV Manchete, sabia? E ela passava nos corredores com 16 anos de idade. Eu trabalhava na revista Contigo, eu trabalhei na revista Manchete. Então, aí depois eu fui do merchandising, que botava os displays para... Sabe aquele momento que a Angélica sai e fala assim, você tem que comprar esse Monange aqui, você tem que comprar essa marca X aqui. Era eu que montava aquelas coisinhas. Quantos anos você tem, César? 54. Mas parece que tem 300. Não, né? acho que não, cara. Até que as obras não te envelheceram tanto. Nem um pouco. Não, isso me dá vitalidade. Porque quando você vai inaugurando uma, olha a referência. A TV, eu trabalhei 16 anos numa única emissora. Sim. E a cada 5 anos eu tinha um quinquênio de R$238. O que é quinquênio? Parabéns, você vai ter um aporte no seu salário de 238. É pouquinho, mas é todo mês, claro. E aí incide sobre FGTS, sobre todos os Não tem nada de errado, benefícios. era modelo, sim. Né? Agora, cada kitnet que eu inauguro é R$800. Para todo o sempre, independentemente de eu ter um emprego ou não. Então, a minha referência de 238 para 800... né? Sim. Então, cada uma que eu inauguro, eu fico mais jovem. Eu quero viver 200, 300 anos. Porque quando você tem mais de 30, você recebe um Pix de R$800 por dia. E aí vem várias referências. Tudo bem que você entrevista milionários, mas eu conheço muito mais gente como repórter, porque o repórter ele trabalha com a classe, todas as classes, mas o grande material humano do repórter é a classe C e D, é o povão. É o povão no ponto de ônibus que não tem ônibus, é o povão que não tem justiça, é o povão que não tem igualdade, e é o povão que se aposenta com R$1.090 aos 65 anos. Então, quando eu faço um cara ter R$1.000 aos 35 anos, faz as contas de R$1.000 que ele ganhou durante 30 anos. Aí chega na aposentadoria, não tem fogos, não tem nada. Mas, você tem que provar, juntar documento. César, antes da gente falar assim, da geração de renda que se você ajuda, que você chacoalha e provoca com relação com a construção, com as kitnets, eu queria até ir por um lado contrário. Qual que é o lado contrário? É assim, quando a gente olha cidades que são mais igualitárias, são cidades que conseguem ter a pessoa que tem mais condição de classe baixa, média, e a pessoa que é milionária, bilionária, convivem e têm os mesmos serviços. As cidades mais bem-sucedidas com relação à integração entre as classes sociais têm esse tipo de arquitetura, tem esse tipo de geografia. Mistura o rico e o pobre. Mistura quem tem mais de quem tem menos. Verdade. E é tudo aí, no final das contas, a gente tudo carne e osso, tudo igual, né? Comedor de feijão. Isso, a gente é comedor de feijão. Então, a minha provocação assim, quando a gente olha
eu vou chamar de loft, não vou chamar de kitnet, que esse nome já tá sendo, já tá alterado. Estúdio. Um estúdio. Quando você Porque olha... o loft, ele tem um segundo pavimento dentro. Ah, perfeito. O loft, ele te convida a subir uma escada. Falou loft, tem escada dentro. Olha. Estúdio, aí é o nome gourmetizado de kitnet. Então, São Paulo não tem kitnet, tem estúdios de 300 mil reais, 400 mil reais. Né? Mas, César, veja, imagina assim. Você imagina a cidade de São Paulo sem estúdios? Como é que seria? Não. Um jovem que está começando a vida, que está estudando, um casal que quer morar perto do trabalho, que vai morar bem, mas vai pagar mais barato do que um apartamento de 200 metros quadrados numa Berrine, numa Vila Olímpia ou na Zona Oeste. Vai morar bem, vai pagar menos e vai conseguir se manter naquele estágio da vida que o casal precisa, que é um estágio de escassez, é um estágio de poupança, né? Para poder crescer, para poder construir a família. Então, eu não vejo São Paulo e não tem possibilidade de eu imaginar um bairro onde só tem apartamento chique, onde só tenha casas chiques. Eu até acho que é legal, você vai lá em Alphaville, um monte de casão, né? É bonito de ver. Mas será que isso é saudável? Eu fico pensando, talvez o ideal fosse que existisse realmente essa mistura, né? Pra gente ter uma sociedade mais igualitária. Você pode me pôr qualquer dinheiro do mundo. Eu não vou morar numa casa chique. Eu quero viajar. Eu não quero viver intocado dentro de casa. Então eu chego em casa, a minha família sabe bem disso, é um sufoco morar comigo, eu quero sair o tempo todo. Vamos a um restaurante, vamos passear, vamos viajar. Até minha filha com 14 anos não aguenta. Eu falei pra ela, vamos pra praia. O que ela falou pra mim? Ela tá aqui, ó. Ah, que linda. Ela tá aqui, vem aqui, pode dar oi, né? Pode dar um oi, pode dar um oi na Vem câmera. cá, Se vem cá, quiser vem cá. vir só dar um Minha oizinho. filha tá aqui, tá de férias. Bem-vinda. E aí... Sua filha é mais bonita que você. Ai, eu concordo. Filha, fala aqui perto aqui do microfone aqui, ó. O pai, quem que quer sair lá? Toda hora. Perdão, repete? Vem cá. Que Você não tá aparecendo na câmera. Se for O César tá falando Minha filha que ele te leva pra passear sempre. É a Ana Lia, e eu vou falar dela porque tem muito a ver, né? Ela tá na nossa vida e muito tem a ver com você poder ser pai, né? De poder levar lá na escola, buscar. Ela já acostumou já, né? Claro. Mas quem é que é o incomodado de ficar em casa, lá em casa? Sou eu? Meu pai é assim, a gente tem um final de semana livre. Vocês querem ir pra onde? É praia, é muqueca? Vocês querem... Da muqueca, já enjoou de comer muqueca. Cara, a gente foi pra Bahia. Eu fui 3 dias de muqueca. Meu Deus. 3 dias de muqueca, não aguenta mais comer muqueca. Eu já até agora, isso foi ano passado. Era bem-vindo, legal. Então é assim, pai, eu quero jogar videogame com os meus amigos, no meu quarto, com calma. Você acha que mudou essa geração? Porque assim, a nossa geração era uma geração... A nossa geração, né, eu me coloco com a sua geração, era uma geração de que tinha que mostrar muito. Essa geração que tá vindo tá leve, né? Não tá muito ligada pra essas coisas, pra carro, pra uma... né? É exata, esse grupo, ela vai ser uma nômade, né? Vai estar em qualquer lugar, tá bom. Então, se ela tem uma renda, ela vai ficar na casa de alguém, na casa dela, não vai cultivar. Porque, olha, o rico, você tem que saber ser rico. O rico que tem um espaço gourmet em casa é um pobre, porque se ele tem que ter um espaço gourmet, ele tem que ter muitas pessoas no serviço. Você tem que preparar a casa, porque você quer mostrar a casa. Então, você vai ficar arrumando a casa dia antes. Aí a visita chega. Você tem aquela casa com aquele espação gourmet assim, né? Que é o terceiro na pirâmide de Maslow, né? Que é receber pessoas e ter status. Aí você começa a fazer o churrasco, a festa, você tem que servir todo mundo. Então um foi no banheiro, não achou papel, o outro foi no banheiro, não achou toalha, o outro não achou um copo, o outro não achou gelo. Faltou alguma coisa, pede no iFood, pede não sei aonde. Você fica servindo. Nossa. Você é o cara que vai servir. E aí a turma, né? Largando copo na janela, bituca de cigarro onde não deveria... E aí no terceiro dia você vai limpar, organizar a casa. Então você fica 3 dias por conta de receber. E aí nessa eu falo assim, cara, vamos na pizzaria, cada um paga o seu. Fica importante ali aquele momento, aquelas 2 horas, aquele encontro. Né? Você vai para um lugar onde você se encontra com as pessoas. Então o cara que compra uma lancha, ele faz curso de arraiz, ele tem que botar a lancha no negócio lá, tem que pagar o aluguel da lancha, do espaço da lancha, aí vai com a família, senta todo mundo no fundão, uns tantos na coisa, aí ele vai pilotar a lancha. Não faz sentido nenhum, né? É muito mais barato ele alugar a lancha quando ele for usar. E ele pilotando, aí todo mundo desce da lancha, vai pro bar, e ele, vai, pode ir, puxa a lancha. Então tem que ser rico mesmo, eu entro, a lancha tá pronta, tem um cara pilotando. Então o cara... Chácara, então, aí que o rico fica pobre. Aí tem a piscina, tem a grama, tem o zelador que vira usa o capião, que toma a chácara do cara.
Então tem que saber ser rico. Não sabendo ser rico, não tenha tantas coisas assim, porque o que você possui te possui. Tem um livro só sobre isso. As coisas te possuem. Então, na verdade, é bom você ter alguma coisa que produza, né? Se você tem algum bem parado só para mostrar para os outros, não faz sentido, né? Nenhum sentido. Acabou esse negócio de casa de praia, casa na montanha. Você vai lá e aluga, Airbnb, hotel. Não tinha isso 40 anos atrás. Você tinha que ter sua casa. Você tinha 5 filhos, não tinha hotel. Se você levasse os 5 filhos para ficar no hotel, você tinha que ter mais barato. Aí sim, era mais barato ter a casinha na praia. Agora, esse status de morar num bairro elegante, isso sempre vai existir, porque, Rafael, as pessoas querem se diferenciar. Tanto que um dos caras mais ricos do mundo, eu nem me lembro, é o cara que vende luxo. Bolsa que se diferencia. Louis Vuitton, se eu não me engano. Isso mesmo. O povo quer se diferenciar. Então sempre vai ter um mercado para quem quer se diferenciar. Mas sempre vai ter o bairro para quem quer. Agora, no estado de São Paulo, vai ter um condomínio com praia. Você vai pagar para ter uma praia no condomínio. Da JHSF. Fica aqui na Marginal Pinheiros. Sabe que quando eles lançaram esse empreendimento, eu gosto muito dessa empresa, porque eles fazem umas coisas megalomaníacas e funciona, né? São donos do Catarina, aquele shopping, aquele outlet. Sim. Mas é engraçado porque aquele projeto da Marginal, que eles estão fazendo agora, despoluindo o Rio Pinheiros, fizeram lá o Parque Bruno Covas, o saudoso Bruno Covas, que era um grande amigo meu, eu gostava demais dele, foi uma perda gigantesca para São Paulo, Bruno Covas. E eles fizeram esse condomínio, eu achei muito louco, né? Mas sabe o que faz sentido, César? Por quê? Porque alguém acreditou. Quando você acredita e põe energia numa coisa, pode ser para rico, para pobre, pro que for. Eles fizeram, tá lá. Ah, tá bom. O cara que mora no condomínio, é caro morar lá, claro que vai ser. Mas você concorda que a classe média toda vai usar? Vai. O surf lá, vai ter surf? Vai. E aí vai ter o cara que já vai montar um negócio de subdividir a casa para que todo mundo use. Ou vai alugar por Airbnb. Então, assim, ou vai 10 pessoas comprarem aquela casa para ter acesso àquela praia. É um novo modelo de negócio. O meu modelo de negócio, ele é específico, né? Então eu tenho um público específico e no meu treinamento, eu treino a pessoa para sentir de longe o cliente dela. Não é só entender, é sentir. Por exemplo, eu sinto você pelo jeito que você olha, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você grava uma mensagem, pelos seus erros de português, você não errou. Tá? Não, mas eu erro direto aqui. O último episódio, eu comecei o episódio falando errado. Mas como a gente é jornalista, a gente avalia. Sim, claro que eu não vou ensinar você a avaliar concordância verbal dos outros, mas as pessoas avisam tudo o que elas vão fazer. Isso ninguém entende. Tudo que a pessoa vai fazer com você, ela te dá todos os sinais. Então ela não precisa estar dentro do seu imóvel. Só para notar, você percebeu os sinais. Administração, direito, aquela... Mais uma coisa, né? A leitura emocional, né? Leitura emocional. Falou tudo. A bagagem dela tá na vibração da voz dela, no jeito como ela responde uma pergunta sua, no jeito como ela te pergunta, ou até no jeito que ela não te pergunta. As perguntas que ela não faz já revelam muito. Por exemplo, se você vier morar numa kitnet minha, você vai, primeiro... Vai ser uma honra, ainda mais se for a última que você mostrou num vídeo aqui no In Off, gente. Porra, que negócio mais lindo. Tem coisa vindo. Se você for, você vai falar assim, olá, você vai se apresentar, porque você sabe que quando você toca o telefone para alguém, é como bater na porta de alguém. Então, é uma educação. Se apresentar, dizer o que está procurando. Mas aí vem a pessoa e fala assim, quanto que é esse aluguel aí, hein? Eu já recusei aquela pessoa uns 60%. Ela só quer saber o valor do aluguel, ela não quer saber os benefícios, o que ela vai colher. Afinal de contas, aquele é o lugar onde ela vai se recolher, ela vai ficar 8 horas em defesa, ela precisa saber qual é a segurança que tem. Sim. Ela vai ficar 8... Eu sou responsável por ela. Tem que ter paz, boa energia. Então ela tem que estar explicando o que ela está pedindo, mas ela fala assim, quanto que é aí? Quanto que é esse lugar? Tipo assim, eu não dou valor pra mim mesmo, não dou valor pra nada, eu tô só querendo cair. Não, chegou lá sem respeitar, né? Se ela não respeita o empreendimento, ela não tem que estar lá. Não, ela nem se respeita. Então, como é que ela vai me respeitar? Ela já está dizendo, olha, eu nem me respeito. Para mim, o que importa é preço. Então, eu vou cair. E aí vem as pessoas, que a gente chama de... Eu vou qualificando as pessoas. Tem uma delas que eu gosto, que é o que mais tem ultimamente, é o macho desgovernado. É aquele homem que faz tudo do jeito que ele quer. Então, ele quer entrar do jeito que ele quer, ele quer sair do jeito que ele quer. O problema é ele sair do jeito que ele quer. Não, você vai sair do jeito que eu quero. Com respeito, com vistoria, com pagamento de multa, aviso prévio. Aí o cara, isso tudo você vai passar pelo buraco da agulha para sair. Você não vai largar a chave na porta. Mas para isso eu precisei ver a chave na porta várias vezes. Deixei a chave embaixo do tapete. De respeito, né? Deixou alguma coisa quebrada. Aí assim, quando o cara quebra e não tem dinheiro, vamos imaginar a situação, né?
Isso tem a ver tem a ver com índole, tem a ver com criação. Tudo. Mas de repente, vamos imaginar uma situação que alguma coisa quebrou na kitnet, ele perdeu o emprego, enfim, tem lá o depósito, tá bom, mas vamos imaginar que não tenha, e esse cara chega humildemente, tranquilamente, vai lá, César, olha, perdão, aconteceu isso, eu quebrei tal coisa, eu não tenho como pagar, mas eu vou fazer, vamos fazer um acordo, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, vou fazer um bico, sei lá, qualquer coisa, mas eu vou resolver. Isso é uma coisa, né? Agora tem o cara que não, que na pior momento ele faz o contrário, né? Ele peita, ele vai embora, ele bate a porta. O que explica o ser humano ser assim tão maluco? Né? Então, a pessoa que tem essa, como você fala assim, aquela assertividade, aquela segurança de comunicar a sua própria fraqueza, a gente abraça, a gente acolhe, né? A pessoa que tem respeito pelo... Olha, infelizmente... Agora, tem uma pegadinha que eu vejo na internet que eu gosto muito. O cara pega uma bicicleta, amarra uma cordinha na bicicleta e deixa encostada. Aí o ladrão vai lá e pega a bicicleta e rouba. Aí ele dá umas 4 pedaladas, o fio estica, ele toma um tombo. Então, no nosso sistema, a gente ensina você a amarrar esse fio na bicicleta, que é o seu contrato. Quando o cara vai, ele pode ir embora na velocidade que ele pode pedalar para longe. Mas na hora que a corda esticar, e a corda estica, ele volta. E ele volta e resolve. Então, isso é muito importante. Primeiro, eu ensino assim, não pode entrar esse tipo de pessoa. Você não tem problema dentro do seu imóvel? Não, por quê? Porque o problema eu já identifiquei lá fora. É como se alguém viesse com uma bomba, dessas bombas do corpo, né, que o cara explode antes. Ele explodiu antes, eu vi. E aí não pode explodir dentro. E se explodir dentro, tem que sair reparando todos os problemas. César, você que está nesse mercado há bastante tempo, eu queria te fazer uma pergunta agora contextual à nossa população, à sociedade. Você acha que teve uma evolução nisso? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. Um amigo meu investiu me contou que tinha comprado aquelas franquias de mercado autônomo em condomínio, né? Uhum. Eu achei interessante, porque ele contou a história e tal. E ele falou que em determinado momento, a maquininha parou de funcionar de cartão. Ele não conseguiu falar com o adquirente, sei lá, porque parou de funcionar, aquele autoatendimento, né? Uhum. Ele pegou e escreveu no papel. Pessoal, por favor, quem precisar pegar alguma coisa, pode pegar. Tem até no dia seguinte vai estar funcionando, aí vocês vêm e pagam. E deixou lá colado na parede. Uhum. César, você acredita que essa semana que ele fez isso, ele, além de ter atendido quem precisava e a pessoa saiu sem pagar, e foi a semana que ele mais vendeu? Nossa. As pessoas... É como se inconsciente nesse, nossa, esse cara confiou em mim, eu vou dar a contrapartida, eu vou consumir mais. Deixa eu ver o que tem mais aqui que me interessa. Então, eu achei isso tão interessante, porque hoje a gente vê lá o autoatendimento dos supermercados, ainda tem alguém que fiscaliza lá, fica lá olhando, né, entre aspas, mas cada vez menos. Então, eu não tô aqui dizendo que tá tudo mil maravilhas, a gente tá longe disso. Uhum. Mas eu acho que há uma melhora na sociedade. Você acha que isso aconteceu no seu segmento? Acho que conforme você vai refinando o seu público, você vai criando um ambiente controlado, um ecossistema. Por exemplo, o pessoal fala assim, César, eu posso construir kitnet na favela? Eu falei assim, cara, as pessoas mais trabalhadoras moram na favela. Tá mais e honestas, às vezes elas são tão honestas que elas não conseguem nem enriquecer. Eu fui numa festa em Alphaville, inclusive amigo meu, diretor da Record, quando apresentou o filho dele para mim, olha, isso aqui é um amigo do meu filho, filho de médico, hein? Eu falei, por que você fez essa ênfase? Ele falou, nossa, tem tanto bandido aqui, gente que você vê 4, 5 carros na garagem, a gente que pisou no pescoço da mãe para chegar aqui. Então, sim, esse que colocou dentro de um condomínio, um ambiente controlado, todo mundo foi honesto, eu acredito. Mas, por exemplo, esses dias nos Estados Unidos, as pessoas estão entrando nos supermercados americanos, estão roubando o supermercado inteiro. A Califórnia tá o caos. Tá destruindo tudo. Porque aprovaram uma lei lá que até $1.000, até $2.000 não é crime, né? Isso, uma coisa assim. A turma tá roubando. Então, tem esse vai e vem. Eu acho assim, é um vai e vem, meio que em ondas, né? Então, agora... ao passo que você vai no Burger King e o cara fala assim, olha, tá aqui, você pode encher sua caneca. Subentende-se quando ele te cobra R$10 o copo, que você bebe o quanto você aguentar ali. E aí até eu mesmo, quando vou, eu acabo tomando 2 sem precisar, porque eu paguei, né? Você viu agora, morreu um cara porque ficou tomando todas as cervejas disponíveis no resort da Jamaica. Aí, eu paguei, vou tomar todas, entendeu? Eu tenho uns caras que acho que não morrem não, viu? Não morre. Eu concordo, mas o problema de ir no japonês é isso, você paga o rodízio, mas, cara, não cabe mais, mas tá
Ainda tem sobremesa? Pra fazer o quê? Vamos comer o sorvete, né? Sim. Tá incluído, né? Desse espírito, assim, que se é meu, eu vou comer. Para concluir, as pessoas, elas estão sempre querendo o melhor para si. É verdade. Então, às vezes, elas atropelam um pouquinho. No meu caso, eu educo o inquilino. Isso é muito bom. Eu educo, ele vai sendo educado. É como, antes de entrar. como educar o consumidor, não é o que o mercado tem que fazer em todos os segmentos, né? Você não vai namorar uma moça, você põe a mão na perna dela. Uma pode achar legal e nem liga, porque ela está com a mente dela em outras coisas, mas até mais evoluídas, a arte, cultura. A outra fala assim, dá um tapa na sua mão, então ela vai te educando. Não Sim. é hoje que você vai pôr a mão na minha perna. Amanhã você pode pôr a mão no meu ombro. Depois de amanhã você pode casar comigo. Ela te educa. Né? Então, assim, o imóvel é a mesma coisa. Você tem que educar a pessoa. Olha, aqui, silêncio, respeito, droga, nem pensar. Bagunça, você vai colocando suas regras. A pessoa não aceita, não tem problema, não é aqui que você vai ficar. Né? César, é engraçado que a gente tá falando sobre a kitnet, né? Estamos falando, não adianta, você vai tentar sair do assunto, não vai ter jeito. Mas o que a gente tá falando aqui, eu quero conhecer o César como é o modelo mental do César. Assim, a gente vai, o seu canal explica como você construir uma kitnet, começar o seu projeto de kitnet do zero e esses desafios que você tem, e a gente vai falar disso também aqui no episódio. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Que o meu modelo porque mental... você é comunicador, se eu não falar, ele vai falar mais do que eu aqui. A gente falou isso no começo. Tem que vigiar mesmo. Mas parabéns, viu? Obrigado. Isso é uma crítica do bem. Eu não sou como você é muito melhor que eu em comunicação. Mas vamos lá. A dúvida que eu tenho é, hoje, assim, quem mora... Eu lembro quando eu era estudante, eu tinha uma época que apertado, não tinha dinheiro, eu comecei a alugar os quartos do apartamento que eu morava. Uhum. Com o aluguel dos quartos do apartamento que eu morava, eu pagava o aluguel e sobrava um pouquinho que dava pra eu comer. Então, assim... A fórmula não é nova. Não é nova, mas é engraçado. Mas assim, eu tinha amigos que eles queriam estar morando no melhor apartamento pra mostrar. Aí eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que vocês viajaram recentemente, né? Eu acompanhei você. Por que o brasileiro aqui no Brasil ele tem que ser milionário e lá fora ele pode ser miserável? Muito interessante essa questão do status, né? O status, ele é a argola no nariz do boi. Sabe por que tem aquela argola no nariz do boi? Porque você controla o boi pelo argola, né? Aquela argola do touro não é para enfeite, não é um piercing. Então a necessidade de status... ela ferra com o brasileiro. O brasileiro, por causa de status, só para você ter ideia, como repórter, eu tenho acesso a informações que as pessoas não têm. Você vai numa loja de carro, entrevistar o cara, o superintendente de uma concessionária, e ele fala assim, nesta cidade que você mora, 90% dos carros são 100% financiados. Então, o que quer dizer isso? De cada 10 carros, 9 estão inteirinho no boleto, no carnê. Então você olha assim com inveja do cara, aquele cara tá no sufoco andando com aquele carrão, aquele SUV. E por que tem tanta morte no trânsito? Porque quando rala, o cara fala assim, meu Deus, 5 mil nesse para-choque, nessa lanterna, aí ele mata, porque ele não consegue. Já tá por aqui, né? Você imagina que você tem um carro velho, um Corcel, e você tá andando no trânsito e alguém bate em você, você dá risada. Você vai pegar tétano no seu carro, porque o meu é podre. Eu tinha um Fusca velho, eu tenho um Fusca antigo, velho não, todo enferrujado, adoro, não reformo ele. Ele é restaurado velho. Você vai andando, as pessoas vão afastando. Ao passo que eu tinha um Corolla zero, todo mundo queria encostar em mim, aquele sufoco, né? Mas você vai com um carro enferrujado assim, todo mundo vai abrindo, porque ninguém quer encostar em você. Sabe que ali tem um pobre, que não vai pagar o prejuízo, que aquele carro não tem seguro. Então você quer ser o rei das estradas. Andar com um desses aqui em São Paulo. Não é? Ó, é tanta coisa que mostra... E eu falo pra você assim, ser pobre dá muita despesa. Já ouviu falar isso? Não. Ser pobre não dá muita... Olha o livro. Ser pobre dá muita despesa. Você sabe dar um exemplo de por que ser pobre dá muita despesa? Talvez ele faça escolhas que vão durar pouco, escolhas pontuais, não pensa a longo prazo, talvez, não sei. Eu sei que aqui nesse estúdio de podcast, tem muita gente aqui no estúdio, que a gente não vai mostrar, mas tem uma pessoa aqui que sabe o que é uma Brasília com 2 carburadores, um Gol BX. Eu tive dupla carburação, era difícil de regular. Exatamente. E era uma delícia aquele carro. Exatamente, o cara, toda hora você tinha que gastar com as varetas. Era um saco. O pobre, quando o carro começa a estragar o pneu, ele não troca. Quando tá no arame, aquele pneu que já tá entrando no arame, tá comendo rolamento, porque o carro tá desequilibrado. O rolamento vai comer a manga do eixo. O rico faz o quê? O pneu tem até o cabelinho ainda, ele já troca.
Sim. Não é Fora a porque ele questão é da vaidoso. segurança também. Questão da segurança. Aí é um prejuízo incalculável, né? Eu até estava no caminho, mostrei para minha filha, olha filha, aquilo ali é uma variante. A minha filha nem olhou. Ah, legal. Eu tive uma variante. Um pneu de cada carro. E eu estava no elevado da Perimetral no Rio de Janeiro. Quando você comprava aqueles pneus na minha vida, só pra trocar um, né? Exato. Ficava um de cada marca. Usado, com um pneu de cada, o carro ia torto, assim, era um pneu de Opala, um pneu, sabe, aro 13 num, aro 15 no outro. Vamos em frente. E eu lembro, era aquele anda e para, assim, num dia chuvoso, e aí eu freiei, mas o carro ficou... Pum, bateu atrás do Voyage novinho, naquele tempo, né? Voyage era... E aí o plastique do carro estourou inteiro, fez assim... Aí a moça desceu com a roupinha de médica. Aí eu falei assim, eu pago o seu conserto. Ela entrou no carro e foi embora, né? Porque ela viu que é melhor não ter nenhum relacionamento com o cara que anda na variante. Não quero nem trocar o telefone, né? Mas assim, a despesa, quer dizer, por que eu bati? Por que eu ia ter quase que eu ia ter uma despesa de reparar o carro do outro? Por quê? Porque eu não tinha condições de comprar um carro melhor, tava andando. Então o pobre vai no banco, abre uma conta, tem que pagar R$80 de taxa de bancária. A conta do rico não tem. A aplicação do rico rende mais, né? E aí o cara fala assim, César, você está falando que ser pobre dá muita despesa, como se eu escolhesse ser pobre. A partir do momento que você não escolhe ser rico, que te restou ser pobre. Você não escolhe ser rico, é você ter o conforto antecipado, né? É você ter, né? É você escolher coisas antecipadas. É a renúncia necessária. Então, primeiro, como é que você escolhe ser rico? Primeiro, você tem que decidir, estudar e modelar pessoas. Quem está vendo esse podcast está decidindo modelar alguma coisa, trazer alguma coisa para si. Uma única informação que eu digo aqui é uma centelha divina que pode despertar um coração aflito. E você também. Sim. Tem alguma informação aqui, o cara fica 1 hora no podcast ouvindo, lavando louça, botando lixo para fora, falou um negócio que eu não tinha percebido. Cara, seja rico. Como? Aprenda a ser rico. Ah, como é que aprende? Veja quem é rico, como a pessoa construiu a riqueza, investigue, pega o sonho dela, põe na sua cabeça, sonha, exercita o sonho, do sonho você vai para o plano, do plano você vai para o projeto, do projeto você vai para a meta, da meta você vai para o passo a passo, e você vai um passo a cada dia. César, tem um negócio que você falou aqui que é interessante. Não sei se foi em off que você falou, mas você falou assim, quando você coloca uma coisa na cabeça, parece que tudo vai automático para aquilo. Você pensou na manchete, né? Na emissora, e automaticamente suas decisões foram te levando àquilo. Né? Muito, mas eu também tenho uma outra coisa que eu falo assim, eu sou muito também, Rafael, e você talvez, mas muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, a gente não é tanto resultado das portas que foram abertas, mas eu também sou muito resultado das portas que foram fechadas. Sem dúvida. Muita porta que até como fechou. Vendedor, você leva 40 nãos para um sim, né? É muito louco. Aliás, o engraçado do bom vendedor... na paquera também, né? Quando a gente era novinho e tal, levava um monte de não, mas levava um sim, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Acho que é a mesma energia de você querer ser o vencedor, de você querer ser... levar não é muito triste, quando você tá com a afirmação, né, da sua adolescência, né? Você levar um não. Eu me lembro que eu levei um não num ponto de ônibus com o meu amigo ria de mim. O pior do que o não foi meu amigo rindo. ele não tinha coragem de fazer, mas ele riu de mim. Mas é interessante, psicologicamente chega uma hora que o não te traz dor. Psicologicamente. A partir do momento que o não te traz mais dor, você já vai com mais confiança. E quando você vai com mais confiança, você consegue aquilo que você quer. É muito louco, né? Essa parte. Muito bacana. E aí eu vou falar um exemplo agora para você, que é assim... Toda vez que a gente faz reportagem, o repórter ele chega em qualquer cidade e aí ele precisa fazer assim umas entrevistas. Algum tema polêmico na cidade, tipo assim, um cara que mora com uma vaca dentro de casa. Aí na cidade o assunto gerou muita polêmica. Aí você procura na cidade, você tem pouco tempo, você vai para a praça da igreja. E aí tem lá os pingaiada, tem o cara que está passando, a dona de casa, está todo mundo ali. Porque quem é produtivo efetivamente está na empresa, está trabalhando no horário que o repórter está na cidade. Então é na praça que você tem alguma chance. E aí eu ia para a praça. E ali na praça é que a gente colhia as informações a respeito de como as pessoas viam as coisas, né? Eu estava uma vez com um amigo meu que ele era muito confiante. E ele ficava simplesmente brincando com as meninas que passavam. Oi, quer dar um beijinho? Quer namorar eu? E as meninas... Mas falando brincando, zoando. Tentando pegar. Mas era uma brincadeira, ele era tipo colasse, né? Colasse. Naquele tempo não era assédio ainda, né?
Não é, depende. Se for uma brincadeira inocente, não tem problema. Inocente, né? E as meninas falando não, umas riam, outras estão. Mas eu comecei a ficar com vergonha dele. Muita vergonha. Eu falei, cara, que vergonha, você tá aí levando um monte de não. E aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, melhorou muito a minha autoestima. Ele falou assim, César, eu só estou avisando. Eu preciso avisar. Lamento que elas não estejam compreendendo. Eu tenho pena delas. Aí eu falei, fala o que é. Aí ele ia lá de novo e brincava. Fala o que é isso que você está avisando. Fala o que você está avisando. Eu fui ficando curioso. Mudou minha vida para sempre a frase que ele falou. Embora fosse um momento brincadeira. Sim, descontraído de adolescente. Sim. Mas ele falou assim, eu preciso avisar que eu sou a melhor coisa que pode acontecer na vida delas. Mas isso é confiança, sabe? Isso é venda. Mas exatamente. Isso é venda, você não pode mentir também, né? Não, ele mentia. Ele era o tranqueiro, mas aí ele falou, mas ele tinha essa convicção. Sim. E aí eu lembrei da praça, por que eu falei da praça? Porque eu ia na praça, tinha um cara com a Bíblia, gritando, e com ninguém dando atenção para ele. E ele ficava ali com a Bíblia e pregando a palavra. O que ele estava fazendo? Avisando. Acho que eu já estive nessa praça aí. Com certeza. Avisando que o reino de Deus está chegando e se arrependa, você não tem mais tempo. E aí ele vai lá e dá a mensagem dele do início ao fim. Eu nunca vi aquele cara parar e olhar, ver que não tem ninguém vendo e ir embora. Ele vai até o fim da pregação. Sim. E ele vai embora. O que ele fez? Ele avisou. O coração dele está cheio. Ele avisou. Então, quando a gente está convicto dos nossos empreendimentos, a gente segue fazendo. Se você entender o que eu estou fazendo, muito bom, vem comigo, eu vou te ensinar. Se você não entender, eu só estou ficando mais rico. Legal, né? Sim. Eu só estou fazendo o certo para mim. De vez em quando eu compartilho com as pessoas o que eu estou fazendo. Coisa que muito rico não faz. Eu vejo nas redes sociais rico mostrando que comprou jato. Nossa, avião, cara, não. Posso fazer uma pausa? Com o dinheiro que ele pegou de você. Pelo amor de Deus, cara. O cara postou um carrão na rede social, um avião, cara, segue. Tira o like. O cara não é interessante. O cara vende uma... Ele fica trazendo coisas pra ser interessante. É ridículo, né? Ridículo. Ele pegou o seu dinheiro pra comprar aquilo. Isso dá dor no coração porque não instrui as pessoas, não mostra a importância de cada etapa do seu crescimento e vende uma vida que é muitas vezes muito fútil e não é alegre, não é feliz, porque a felicidade não tá. Já viu alguém no leito de UTI? Você até postou um vídeo nessa semana, eu acompanhei esse vídeo. Você já viu alguém em leito de UTI? Putz, tô aqui, queria ver meu avião pela última vez. Queria ver meu carro pela última vez. É uma tolice tão grande, gente. Então, esse vídeo que você assistiu, ele remete a uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais. Eu nunca falei de kitnet. Você já viu falar que eu nunca falei sobre kitnet? Não, né? O meu canal ele tem dois nomes. É o canal do Tempo Livre e é o canal de empreendedores, de formar empreendedores. Por acaso é kitnet. Se de repente o Thiago, que mostrou aqui para nós essas lâmpadas aqui, ó, que tá aqui um lindo nosso time aqui, o Exatamente. Thiagão daí. Se eu descobrir, Thiago, que eu ganho mais dinheiro que kitnet, formando essas paredes aqui, né, com esses relevos e com essas lâmpadas, vai ser o canal das lâmpadas vermelhas. É que o kitnet é mais seguro, é para quem não pode errar. Quem não pode errar, me segue. E eu grito, o cara fala assim, César, vai aqui, o slogan é esse. Não, o slogan é esse não, o slogan é. Isso aqui eu só falo com quem não pode mais errar. Quem que não pode mais errar? Quem já teve padaria e não deu certo, a mulher já tá assim, cara, não tenta mais nada. Você não faz mais nada. Arruma um empreguinho. Né? O cara teve uma empresa, às vezes de automação, às vezes ele teve na pandemia, quantas empresas de eventos quebraram? Sim. Né? O cara tinha evento, não tinha mais festa. Então, assim, agora não pode mais errar. Mas por que o seu negócio não pode mais errar? Meu filho? Porque ainda não inventaram um jeito da pessoa não se recolher quando a noite cai. Precisa no de teto. dia que a pessoa não precisar desligar o corpo mais, meu filho, aí você pode abrir mão. No dia que a pessoa ficar 24 horas zanzando, sem dormir, que inventaram essa pílula aí, mas tem uma hora que a noite cai e a pessoa precisa se recolher. E aí a oferta de imóveis ela é aritmética. E o crescimento da população é geométrico. Então, para cada um imóvel que você constrói, está surgindo mais 10 famílias. Sim. Não tem, você não consegue ver, mas é fato. Não, e é democrático, né, César? Porque, assim, você viu o último IBGE? O IBGE tem um número que saiu ontem que eu achei muito legal, né? Que, assim, a população brasileira nem cresceu tanto como a gente esperava. Está em 203 milhões de brasileiros. Mas o número de moradias aumentou. Porque antigamente a moradia era tão escassa que a família era maior e todo mundo morava no mesmo teto. Aí tinha aquelas brigas de família e tal, que era bem divertido até, nas novelas e tal. E hoje todo mundo tem o seu cantinho, né? Isso é muito legal, né? É uma evolução do Brasil.
E graças a pessoas como você, que constrói kitnet, que vou chamar de estúdio, tá? Constrói estúdios. Você imagina São Paulo sem estúdio? Só na mão das grandes incorporadoras e nada contra as grandes incorporadoras, mas é legal essa mistura, né? Então... Isso é legal quando o pessoal fala assim, César, eu moro em São Paulo, tem como fazer kitnet em São Paulo? Aí eu explico o seguinte, você tem um raio de ação. Nós somos pequenos empreendedores, nós somos guerrilha, vietnamita, né? Que é aquele cara que vai na guerrilha, com pouca grana e precisa entrar na renda passiva. Nós não somos grandes empresas, cada pessoa que me segue. Então, eu sou o único Para falar a verdade, quantas vezes você acha que eu fui convidado para dar palestra em palco de evento de imobiliária? Ah, um monte de vezes, né? Nenhuma vez. Não? Nunca. Você sabe por quê? Porque eu chego ali e olho para os meus seguidores e a moça está ali. César, eu tenho um filho com paralisia cerebral. Eu moro numa casa de 3 cômodos. E eu não posso sair para trabalhar. Nós estamos no sufoco. Eu falei, você tem garagem? Por acaso tem. Faz uma kitnet na garagem. Aonde que esses paruara do mercado imobiliário vão ganhar dinheiro nisso? Não vão. Aí ela fala, César, não é que eu coloquei R$500 de renda e eu consigo comprar remédio pro meu filho? Ninguém olha para esse público. E é esse público que me segue. Sim. É o público assim, ninguém está excluído. César, eu posso pegar uma casa e colocar mais pessoas para morar na casa? Olha, você viu a experiência. Sim, sim. Você poderia simplesmente ter montado um negócio só disso. Colocado vários vocês para morar, para ser o gerente. E isso aí existe. E eu vi aqui em São Paulo algumas empresas assim que estão alugando casas grandes. Eu não quero ser convidado, tá? Para evento de oferecer dívida de 30 anos para as pessoas. Não me convidem. Eu sou contra. Depende, César. Depende da dívida, César. Não. Eu acho, assim, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala da Uzi lá, do Alexandre Frenkel. O Frenkel, ele faz imóveis pequenos, estúdios. Então, ele também, na época que ele começou o negócio dele, ele fez a disrupção do mercado, porque todo mundo olhou pra ele, não, maluco esse cara. E ele fez o primeiro empreendimento, depois ele fez o segundo, e foi dando certo o negócio com apartamentos pequenos. Sim. E seria legal que a gente convidasse pra ele lá falar sobre isso. Eu sou o primo pobre dele, né? O primo pobre dele. A kitnet dele é 3,5 pau o aluguel. A minha, o pessoal vai de 500 a 1.000 e até 2.000 reais, porque a pessoa faz, né? Vai fazer, a gente vai ensinando a pessoa a fazer com economia de recursos. Mas é interessante, quando você vai gourmetizando, você vai também atraindo pessoas. Eu tenho imóveis que eu realmente trouxe arquiteto e tudo, e não para vazio. Mais caro, mas o pessoal vê aquilo ali, né? O visual conta muito. Então funciona também. Ainda mais pra temporada, né? Que é o Airbnb também, né? Super. César, você não é um cara que gosta de ostentar. Assim, você gosta de experiência, gosta de viajar, vai em restaurante e tal, mas assim, eu não vejo você ostentando. O que é ostentar? Esse cara aí que posta a foto do carro. Ostentar, olha a palavra, analisa a palavra. Ostentar. Pra que você fica tentando os outros? Então, né? Você não acha assim... O Brasil é o lugar do low profile. Chato, né? Porque hoje a rede social, por exemplo, vamos dar um exemplo da pessoa que nasceu na periferia na década de 80. Tá bom, ela nasceu na periferia, legal. Mas ela não sofria tanto. Porque pra ela aquilo ali era normal dela. Hoje não. Hoje ela tá na periferia, tá naquela vida, né? Assim, normal que digo, não é normal. Ela pode sair da periferia, estudar, ir para o centro, trabalhar, estudar e crescer na vida. Isso é o que todo mundo fazia na década de 80. Mas eu quero dizer o seguinte, hoje, todo santo dia, você abre a porra da rede social e tem alguém lá com uma foto de um carrão, de um não sei o que lá, e mostrando coisas assim que, cara, será que faz sentido, cara? Olha a população pobre, né? Por que fazer isso? Tipo, tá bom, legal que você tenha a sua Ferrari na garagem. Dá um beijo nela, cara. Trepa com a Ferrari, mas não fica fazendo... de forma exagerada isso. Legal, uma vez a minha conquista. Também não é pecado você postar uma vez a conquista. Sim. Mas usar isso como estratégia de comunicação não é legal. Tem público pra tudo. Você sabe qual que é o meu carro? Meu carro é de 2007. Eu tenho dinheiro pra comprar esse carro várias vezes. Você é da comunicação, você conhece a história do Rodrigo Faro, né? Meu pai tinha o dinheiro de um carro zero no bolso, mas andava de carro usado. Mas a minha mãe falava, ele tinha dinheiro no bolso para comprar várias vezes aquele carro. E eu sigo a linha do meu pai. O Rodrigo Faro, ele andava de Corsa velho, trabalhando na Globo, e até já tinha 3, 4 imóveis, já tinha uma casa, um apartamento em São Paulo, uma casa no Rio, uma mega casa, e andava de Corsa velho, e ninguém entendia por que ele andava de Corsa velho na época que ele trabalhava na Globo. Por que ele andava de Corsa velho porque trabalhava na Globo? Porque ele tinha, o valor dele não estava no... O pessoal que trabalhava comigo me via, eu andei muitos anos de moto, e de Brasília sem banco para carregar material de construção.
Aí, ó. E a Brasília, eu paguei R$1.000 a Brasília. E, inclusive, nós nem vendemos, nós largamos. Entrega no Quando ela estragou, nós largamos a Brasília. Tadinha da Brasília. Quando a minha namorada, a Patrícia, que tá aqui também, ela veio pra minha vida, ela tinha um Corsinha. Foi o Corsinha dela também. Esmirilhama aquele Corsinha. Eu sou amigo do Gustavo Cerbasi, ele esteve aqui, inclusive, num episódio. Que bacana. E eu, aproveitando que você falou dela, eu queria te fazer uma pergunta. Pergunta do momento! Nossa Senhora. Casais inteligentes, é verdade que casais inteligentes enriquecem juntos? Super! Nossa Senhora. Nem fala. Puxa vida, você você sozinho, você é um idealista, né, como diz na medicina ayurvédica, você é um vata, só fica no campo das ideias, você esquece de pôr o pé no chão, né, e aí um dos dois no casal tem que ser o pé no chão, que fala, vamos botar na planilha, vamos ver se dá certo, tem que projetar, tem que imaginar, tem que visualizar o novo, mas tem que pôr o pé no chão. No meu caso, a Patrícia... Quanto desse sempre. César que a gente vê aqui tem a coluna, tem a sustentação da Patrícia? A Patrícia, pra você ter uma ideia, a Patrícia simplesmente, hoje, ela é o administrativo de tudo. Eu fui dar uma aula na mentoria e a Patrícia não estava presente, eu tive que dar aula dela. Eu tive que estudar tudo de novo, porque eu já não faço nada do administrativo. Então, ela tem todo o fluxo de caixa, ela tem todo o controle de pagamentos, impostos, por renda, tudo ela faz assim na ponta do lápis. E ela veio, foi engraçado, porque eu já tinha 2 pessoas trabalhando para mim, para fazer essa parte administrativa de boletos, contratos, quando ela deixou o emprego, na Globo também, porque a Patrícia também trabalhou 20 anos na Globo, como chefe, não é peão que nem eu que fazia reportagem, ficava... E aí ela veio. Quando ela veio, aquelas 2 pessoas ficaram desnecessárias. Ela em 2 horas fazia o trabalho de 2 pessoas o dia inteiro. Tinha muita eficiência. Então com ela, aí a coisa começou a pegar velocidade mesmo. Então agora eu já não falo, pessoal, eu não aprendo de uma kitnet para outra. A gente está indo de um prédio para outro. Nós estamos construindo 3 prédios, graças a essa inteligência do casal. Entendeu? Fazer todo o planejamento financeiro, fazer todo o planejamento de fluxo de caixa, de contas a receber, de conversa com o banco, de empréstimo. Tudo isso, se não tiver a Patrícia, eu me enrolo todo. Então, aí você está falando, assim, muito bacana, que a Patrícia tem esse conhecimento e consegue dividir isso com você, porque a parte mais chata, a Patrícia tá aqui assistindo, gente, eu tô vendo a carinha dela aqui, né? Porque, cara, imposto, calcular, planilha, eu vou te falar, assim, é de complexidade, ainda mais pagar as guias lá de imposto e tal. Mas a pergunta que, assim, tem a ver com isso, claro, os 2 trabalharam juntos, mas além disso, em termos das renúncias que vocês fizeram juntos, porque existem cônjuges, homens e mulheres de todos os tipos, que gostam de mostrar uma vida X, Y e tal. E eu acho que, você, assim como o Rodrigo Faro, e aqui fazendo um paralelo de vocês, acho que vocês têm... Aliás, os 3 casais que a gente comentou aqui, o Gustavo Cerbasi, você e a Patrícia, o Rodrigo Faro, são casais que parece que têm a mesma visão, assim, de renúncia. Exato, porque assim, a gente sabe o que é a coluna de ativos e a coluna de passivos. Então o carro, esses carrões, eles são passivos, né? Eu conheci um cara que quis ter uma Mercedes, um cara que me entrevistou, Alex Ruivo, ele tem um podcast, ele falou assim, eu comprei uma Mercedes, estava todo feliz, fui para São Paulo, estragou o pneu. Deu uma bolha no pneu, R$2.600 um pneu de uma Mercedes. E ele não tinha, né? Então ele estava no limite dele ali. Então o passivo dele estava muito grande, né? Então eu tenho muita preocupação com ativo e passivo. E para quem não sabe o que é ativo e passivo, passivo é aquilo que te consome dinheiro todo mês, né? Se você tem um título de um clube de piscina, que você vai no fim de semana com a família, ele é um passivo, você contribui lá com R$500 por mês para ter acesso ao clube, ele é um passivo. Mas o ativo que ele te traz compensa, porque você foi com a família para o clube todo fim de semana, fez networking, mas também não foi para a praia. Na praia você gastaria R$500 de gasolina no hotel, fora restaurante, fora sorvete na praia, então ele te ajudou a economizar. Então o intangível é difícil de calcular quando você tem uma coisa passiva. Por exemplo, você tem a sua casa, ela é um passivo, mas o intangível de você estar em ordem com a família é necessário. Fora esses passivos, que é a sua casa, o seu carro para ir trabalhar, o resto é desperdício. Né? Principalmente o casal. Eu vou ter um carro desse para sustentar para quem? Se a minha mulher já confia em mim, já gosta de mim do jeito que eu sou. Ela andou comigo 4 anos de Twister. E talvez quem grude em você por causa do carro não seja a melhor companhia que você possa ter, né? Os meus seguidores compraram um Fielder igual o meu. Eu comprei um Corolla Fielder 2007. É um carro ótimo esse carro. Puta, cabe 2 geladeiras. Pra mim o que importa é isso.
Dentro, em cima mais 2. É só isso. Eu só quero, ele vive com o banco deitado. Se você for ver meus vídeos, tá eu com a Fielder e as madeiras batendo na orelha. Você abre a porta, ela vai 3 metros de comprimento, você põe um monte de coisa dentro, não precisa nem colocar no bagageiro. Não tá nem aí pro engraçado, né? Você não tá preocupado com o motor, com não sei o quê, não. Nossa, que espaço, é isso que eu quero, cabe de uma geladeira. E a construção da Fielder na minha vida, por isso que eu tenho vários alunos que foram pra Fielder. Por quê? Porque a Fielder foi o melhor carro que fizeram e que as pessoas mais se ressentem de ter sido interrompido. E quando eu descobri isso, eu fui comprar, ninguém queria vender. Vai inflacionar a Fielder agora, né? Já inflacionou, né? Eu amo a minha Fielder, parece uma Mercedes. Recentemente eu gastei R$1.000 para deixar a lataria dela toda zeradinha. Ela tá novinha. Agora, o que é R$1.000? É um gasto? Depende. Pega R$100 mil e tenta comprar um Corolla Cross. É 200 mil. O que você vai pagar de juros? E não chega, assim, com todo respeito ao carro, não chega nem perto da Fielder, né? Em termos de qualidade. A lataria da Fielder é muito mais pesada. O carro é macio. Você vai pegar um Corolla Cross, você dá 100 mil e financia 100, você paga 4.500 por mês e ela sai por 300. Olha que louco! E tem gente que faz para andar de Corolla Cross, entendeu? Então, eu com 1.000 no ano, meu carro ficou zerinho. Eu tenho vários carros antigos. Eu tenho um Mercedes 62, um Fusca 67, o Gol, que a gente usa para carregar as coisas aradas no nosso carro, e o Yaris da Patrícia, que todo mundo que assiste a gente no canal já sabe até como foi que a gente comprou esse Yaris. A gente comprou ele ganhando. Aí eu tinha um HB20 que eu queria vender por 30, não conseguia vender. Cheguei na Toyota e falei assim, eu preciso de 10 mil para cobrir minha conta e eu vou vender esse carro aqui, vai me sobrar 20. O que dá pra comprar com 20? Aí o cara falou assim, deixa eu ver seu carro. A gente paga os 30. Eu falei, tô falando que eu preciso de 10. A gente te dá os 10. Eu falei, putz, grila. Eu dou os 20, eu só posso pagar R$1.000 de prestação. Quando a gente tá apertado é assim, não tem Aí jeito. o cara falou assim, 1.200 eu faço pra você o Yaris. Eu falei, caramba, então eu peguei o Yaris. Aí, da outra vez eu fui lá pra ver se dava pra fazer a mesma coisa no Corolla Cross. O cara aqui, ó. Né? Estamos felizes da vida com o Yaris, entendeu? 3 anos já era pra ter trocado? Já, mas o carro tá zero. Mas foi uma boa estratégia, né? Porque você fez uma estratégia financeira nesse caso. Exato, então serve pra nossa família. Todo mundo que me vê, a gente não escolhe. Já deve saber até de cor, até a placa, do que aparece toda hora nos nossos Você tem algum vídeos. aluno que já foi seu inquilino? Porque assim, são fases da vida, né? A pessoa que tá morando num estúdio, numa kitnet, se ela for inteligente, até, de repente ela tem condição de morar melhor, uma casa maior, mas ela tá guardando dinheiro justamente para ser inteligente com o dinheiro. Não recomendo ser meu inquilino, porque a gente é faca na caveira. A gente é faca na caveira. Por exemplo, o cara acabou de perder todos os próximos inquilinos, só acabou. Não, porque, olha, se você fala assim, claro, eu tenho centenas de amigos, pessoas que me conhecem pessoalmente. Eu falo assim, vira e mexe aparece alguém. Posso colocar uma pessoa para morar lá? Pode, mas para os amigos eu sou mais rigoroso ainda, para não perder amizade. Então a gente é mais rigoroso, exige mais garantias. Aí a pessoa fala assim, é melhor não morar, né? Então, claro, porque aqui é um negócio. E não é por causa de ser aluno. Quando eu era repórter da Globo e eu cuidava muito mais pessoalmente, o cara falava assim, mas você não é repórter e você está fazendo essa cobrança? Eu falei assim, aqui é meu negócio. Aqui é faca. Eu vou lá na Globo para exigir justiça para as pessoas. E você vem fazer injustiça comigo aqui dentro do meu negócio. Cada aluguel que você não pagou é uma parcela da escola da minha filha. Tá ligado diretamente. Sim. Não tem conversa. Fora o seu trabalho, né? Trabalho. O meu negócio é o meu negócio. E ele funciona porque eu sou implacável. O que é seu, o que é meu é meu. O que é justo e correto. Então não tem passar a mão na cabeça porque eu vou morar na kitnet do professor. Entendeu? Então eu acho que eu não tenho aluno que vem morar comigo. Até porque, por exemplo, eu tenho uma frase de um amigo meu que montou uma oficina. É até interessante, eu vou fazer essa provocação, porque, por exemplo, se eu estivesse nessa jornada com você fazendo o seu curso, eu estivesse guardando dinheiro, vamos imaginar, para fazer as kitnets, eu moraria fácil na sua kitnet. Aliás, eu ia adorar morar para entender como é que você faz. Eu ia ficar lá, escondido lá na almoxarifada, olhando como é que você trata os inquilinos para aprender, né? Então, aqui é até uma provocação. Eu descobri ontem que um morador meu está fazendo kitnets. Aí eu descobri, mas ele não é meu aluno, mas ele talvez só de ficar ali ele entendeu. Muitas pessoas que moram em kitnets moraram e saíram e foram trabalhar nas suas profissões e não perceberam que estavam vendo por dentro do modelo de negócio. Eu morei 5 anos numa kitnet, então eu sei o que eu falo. Qualquer coisa que você falar, eu sei o que é morar em 17 metros quadrados por 5 anos. Eu sei tudo como funciona. César, eu queria fazer entrar num tema de investimento agora, né? Que tem a ver exatamente com o que você faz.
Bom, contra a história, não tem o que você falar. A história é o que manda a humanidade. Geralmente, dificilmente alguma coisa que contra um fato histórico não vai se perpetuar, né? Às vezes tem umas disrupções da sociedade, mas demora muitos e muitos anos para isso. Quando você olha os maiores caras, os mais bem-sucedidos da história americana, no Brasil, quando você fala, por exemplo, até do Arnold Schwarzenegger, tem uma série agora no Netflix dele, é interessante que ele começou... Olha só que interessante a história. Você assistiu essa série dele? Eu vi, mas não Viu? assisti. Não assistiu? Então eu vou te recomendar. São 3 episódios, se eu não me engano. Um fala de cada etapa do Arnold. Ele como fisiculturista, ele como ator e ele como político. E mostra que todo o dinheiro que ele ganhava com os prêmios dele, ele era um cara muito simples, morava com 10 pessoas no mesmo apartamento, ou na mesma casa, os caras que treinavam, né? Pra ser fisiculturista. Ele pegava o dinheiro e comprava imóveis, lá na Califórnia, em Los Angeles. E ele foi comprando prédio comercial e tal. Quando ele foi ser ator, porque era o sonho da vida dele, ele não precisava mais de receita. Então ele ficou 10 anos preparando, 5 a 10 anos preparando para conseguir ter a primeira chance de um papel bom como ator. E ele, ou seja, a fortuna dele depois se multiplicou por conta da parte de ser ator, mas começou com imóveis. E quando você olha toda a história das famílias multibilionárias americanas, começaram com imóveis. E aí eu te pergunto, por que o imóvel é tão bom comparado com os outros investimentos? Porque ele tem uma coisa chamada pouca liquidez. Isso é importante nos tempos difíceis. Então o pessoal fala assim, César, eu vou investir em imóvel, não vende a qualquer hora. Eu falo, ainda bem, né? Porque você, né, caipora? Qualquer dor de barriga, você já vai... Dor de barriga você já teria vender por vendido. metade do preço. E tem gente que conseguiu vender e se arrependeu. Então, ele conserva o poder de compra das pessoas. Por exemplo, tá lá a Ucrânia, lá, cidades inteiras sendo devastadas. Nossa. A terra tá lá. O cara vai voltar e vai recuperar e vai fazer a casa dele de novo. Deus queira. E vai valorizar. Então, assim, nem quando destrói o imóvel, mas você tem a terra. Então, assim, o fato dela ter menos liquidez, ela evita você... Eu falei pra você, o mundo é feito de tolos para tolos. O tolo, principalmente que recebe patrimônio de herança, ele tenta desfazer daquilo. O fato dele não conseguir faz sobrar alguma coisa para os herdeiros, né? Uma doença grave você consegue desfazer de um imóvel e pagar um tratamento. Agora, a volatilidade do dinheiro é problemático para as pessoas. Então, você tem que reservar... trabalham com curto prazo, né? Sabe uma coisa interessante? Até pouco tempo atrás, na pandemia, você tinha lá... Vou dar um exemplo do que eu vi. No mercado financeiro, você tinha títulos de imóveis, né? Os títulos título de papel, enfim, título imobiliário. Os títulos de papéis imobiliários, eles... quando você olhava o balanço das empresas que tinham os imóveis alugados, enfim, são fundos, etc. O patrimônio daquela empresa, a área de metro quadrado lá vendável, sei lá, vamos supor, R$1 milhão é o que valia aquele imóvel, um exemplo hipotético. Mas quando você olhava o valor dos títulos imobiliários lá para vender, eles estavam muito mais baratos do que o que tinha de patrimônio imóvel. E isso acontece por uma coisa interessante, né? As pessoas estão tão acostumadas no curto prazo que elas comparam o imóvel com a renda fixa. Só que a renda fixa, ela hoje está alta, amanhã vai cair e talvez fique acho que o certo da renda fixa seria ficar 2 pontos acima da inflação, 3, 4, sei lá, mas não passando muito disso. Mas o imóvel, além de receber o aluguel, você também tem ao longo do tempo a valorização. Como é que pode ninguém entender isso? Vamos lá. 20 anos atrás, um apartamento lá em Botafogo custava R$100 mil. Hoje ele custa R$2,5 milhões. Precisava ficar alugado? Ainda rendeu aluguel, cara. Nem precisava ficar alugado. Era só não ter custo de manutenção. Só o cara pagar o condomínio, né? Obrigado, fica aí. Fica aí. Agora, qual o papel que vai de 100 mil para R$2,5 milhões? Entendeu? Principalmente porque, vamos supor, você botou 100 mil lá, a pessoa fala assim, fundo imobiliário, que kitnet, que o quê? Tá bom. Você colocou lá R$100 mil no fundo. Tá rendendo quanto? Tá rendendo 850. Tirou? Você pegou o dinheiro? Não, tem que deixar lá. Mas a minha kitnet de 100 mil, eu pego o dinheiro. E aí ela, no ano que vem, ela vale 110. Mas eu peguei 800 todo mês. Agora, experimenta tirar o rendimento de qualquer aplicação sua para ver o que vai ser daqui a 10 anos. 1 milhão hoje, na aplicação, é 1 milhão daqui a 10 anos. 1 milhão hoje você compra um sítio, daqui a 10 anos você compra meio sítio.
Então, assim, Imóvel valoriza. eu não entendo, por exemplo, olha como que é o imóvel. Você faz, você gasta, isso aqui esse copo, aqui, essa caneca do Tech é Top Podcast, olha que chique. Ela é uma kitnet, você gastou 50 mil para fazer. Botou ela, última pincelada, ela vale 100. Então, você botou 50 mil no fundo imobiliário, ele vale 50 mil. Aí já começa a perder, porque se você tivesse ido kitnet, você botou ela. Se alguém quiser comprar, ela vale o dobro. Só que aí você vai lá e remove o rendimento dela, 1%. Você tira dos 100 mil reais que ela vale, você tira R$1.000. Só que ela daqui a um ano ela vale 115, 150. Mas aí o cara ele quer comparar um negócio que ele não pode tirar o dinheiro, ele não pode viver do dinheiro. Sim, depende da liquidez. Mas eu acho até que existem produtos que são até razoáveis. Assim, tem produtos no mercado que você fala, não, legal, esse aqui tá rendendo bem, ele tem uma boa administração, tem um César lá que cuida daquele dinheiro e faz aqueles aluguéis acontecerem. Aí vem uma varejista que quebra, não paga aluguel, aí fica, enfim, gera esses problemas que a gente teve agora recentemente. Mas, por isso que talvez seja questão de perfil, sabia, César? Porque, claro, assim, eu só acredito exemplo, naquilo que eu posso ver e tocar. Eu falo pra você. Mas não é só ver e tocar. Você sabe cuidar, você sabe construir, você sabe administrar. Por que você vai pagar pra alguém administrar isso pra você? Exatamente. Eu acordo de manhã sem nada pra fazer, porque eu tenho renda passiva. Aí eu vou lá no fundo imobiliário e falo, onde que é o prédio? Eu quero colocar umas flores aqui pra valorizar o meu fundo imobiliário. Não tá alugando, eu sei como fazer alugar. Não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Eu tenho que me sentir rico. O negócio tá indo pro buraco, não tem como eu varrer a calçada, trocar o piso. Não tem. Ainda corre o risco de ter que colocar dinheiro pra pagar as despesas. Então, eu falo uma coisa que é o seguinte, eu falo o seguinte, você tem que fazer o download do dinheiro. O que é isso? Você faz na sua atividade, qualquer que seja, né? E aí você vai colocando, para mim, dinheiro virtual é virtual. Eu não me sinto rico com dinheiro no banco. Vai lá, eu não olho os números lá e falo, estou rico. Não, eu olho o inquilino pagando aluguel, o Pix caindo na conta. Aí eu sou rico. Acabei de comer R$300 de muqueca, caiu um Pix de 600. Aí, putz, pagou. Ou seja, é o que o Barsi fala, né? Patrimônio é status e renda é liberdade. Liberdade. Né? Aliás, vamos falar sinceramente, você tem patrimônio? Não, não tenho muita coisa, não. Mas a gente chama. Mas em algum momento, quando você vai falar de business, que você fala que você tem patrimônio, você é sangue vermelho ou sangue azul? Você quer ser sangue azul no Brasil, você tem que ter imóveis. As pessoas te respeitam. Qualquer um do mercado, qualquer pessoa fala, tem imóveis, tem uma casa de praia, tem uns kitnets, tem um prédio. Eu sou sangue azul, cara. Onde eu vou, sou respeitado. Mas não por ser jornalista, não por ter produto digital, 3 produtos digitais. 3, ensinando a trazer Airbnb para kitnet, ensinando a reformar casas antigas e fazer kitnet. Eu peguei uma casa, fiz 15 kitnet, não falo por falar. E ensinando a construir, administrar, alugar, fazer lista de espera. Por quê? Porque ensina a divulgar. Quando você divulga... Eu tenho que falar só um ponto negativo disso. Vou falar um ponto negativo disso. Quando você tem dinheiro na conta, ninguém vê. Quando você tem dinheiro em imóvel, todo mundo vê que você tem aquilo. Então, também tem um lado negativo, né? De olho gordo e tal. Você acredita nisso? Acredito. A inveja, ela é danada, né? Ela é danada. Assim, quer saber lidar com a inveja, né? Como é que você lida com a inveja, Rafa? Você já foi invejado por alguém? Eu sou invejado, copiado, plagiado, furtado, roubado o tempo todo. Desde o dia que eu fiz a primeira kitnet, começaram a invadir meus negócios para olhar como é que eu faço. Tudo que você vê no YouTube é tudo alunaiada minha, que eu falei assim, vai lá e faz, pode fazer, faz canal, faz as coisas. E aí tem os outros que ainda pegam até o meu treinamento e reaplicam como se fosse deles. Isso é copy-paste, né? Isso aconteceu muito nessa época da pandemia. Cara, horrível, péssimo. Sabe que pega os caras de fora e copia e traz pra cá e não sei o quê. Nada contra, mas Sabe o que acontece quando você não aplicou, você não conhece aquele tema. Então, essa é importante pra vida. Quando você começa a ficar pegado, incomodado com a inveja, qual é o sinal que Deus tá mandando pra você? Você sabe? Não é que sim. Você fala assim, sai da onde você tá. Cresça. Entendeu? Sofra com a inveja do outro, com a usurpação do outro. Sofra o necessário para você sair de onde você está. Você já chegou numa zona de conforto. Cresça. Então a gente cresce o tempo todo. Por quê? Porque eu não consigo copiar. Eu só consigo dar vazão do que está na minha cabeça. Você colocou uma energia boa nisso, porque você...
como é que você cria inveja de alguém que ensina os outros a fazer igual, né? É meio difícil, né? Porra, né? Eu vou ter inveja de quem não tá nem aí pra mim, né? Mas não de quem, né, se preocupa comigo, com o meu crescimento. Então eu lido com toda essa aproximação, com todo esse olho gordo, expandindo num nível que as pessoas não conseguem alcançar. Mas como que você consegue? Eu passo madrugada vendo outros influenciadores do Brasil e do mundo. Eu acordo 5 da manhã, eu medito, eu cuido da saúde, eu vivo minha vida. Eu tenho uma vida exemplar, gosto da minha vida. E uma coisa muito séria, que eu gosto muito de falar, que é a tal da integridade, né? Integridade, muita gente não sabe. Como é que é isso, a integridade? É a sua religião. Você vai na igreja, do início ao fim da igreja, o pastor, o padre está falando integridade. É onde você está protegido, que faz você andar nos vales, aquela coisa do Salmo. É a integridade que faz você andar no Vale da Sombra. Quando o cara deixa de ser íntegro, quando ele fica cheio de fraturas morais e tudo, aí essa negatividade entra. Sim. A blindagem é você ser íntegro. Existe duas coisas importantes. A primeira é você ter bons valores e crença religiosa, etc. Porque realmente existe alguma coisa que eu chamo de Deus, outros chamam de energia, outros chamam de universo e tal, não tem nenhum problema. Para mim é Deus. E ele te protege de várias coisas. De não atravessar a rua e não ser atropelado no momento errado. Né? Se você pôr, não, acho que eu vou esperar. E de repente você salva de uma aflição, né? Isso acontece. Pra mim já aconteceu milhares de vezes. Falei até recentemente de uma que eu me safei. Graças a Deus. E existe também a questão moral, como sociedade, de quando você é confiável. Uma pessoa que vai ter oportunidade é aquela pessoa que é confiável. A pessoa que tem fratura moral, ninguém vai estender a mão pro cara. Uhum. Enfim. E é muito legal, né? Você vai analisar um candidato a inquilino que o cara tá com um copão de chopp no perfil dele, já avisando que bebe, que é baladeiro. Aí você fala assim, César, você tá com preconceito, você não vai alugar pra um cara desse? Não, mas ele te chamou atenção para quem ele tá dizendo que a estampa dele, que é a primeira imagem que ele apresenta, é essa. E o que tem, então, depois? Quando, pelo menos, podia estar tentando se parecer mais trabalhador, alguma coisa, você julga pela aparência. Aliás, no meu ramo, como o nosso contrato é muito flexível, eu reconheço aqui, muita gente me critica. Eu falo assim, aqui é onde você julga tudo. Você julga a roupa, a fala, a foto na internet, e isso aí não sou eu também. Você fala porque você quer arrumar um emprego, cuidado com o seu Instagram. Você quer arrumar um emprego, cuidado com o seu Facebook, cuidado com o que você posta lá. Porque você está revelando quem você é e a pessoa vai te avaliar por aquilo ali. Então, assim, essas fraturas de integridade estão nas fotos do Instagram, né? Tá no fato da pessoa não ser leal com a própria família, né? Leal com o casamento. Isso também é importante. E aí, quando entra... Porque é engraçado, né? Se eu, por exemplo, assim, ninguém é perfeito... Homem é uma porcaria, homem olha para as outras mulheres passando mesmo. Vamos falar a real, é assim, homem é uma porcaria, gente. Mas é o seguinte... Se o cara trai a mulher e ele quer ser seu sócio, mas você descobriu que o cara trai a mulher, como é que você vai ser sócio de um cara desse? Aí vem aquela frase do Doug cara, Nelson, não tem como, do T. Harv Eker, como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas. Essa frase, assim, quando você aplica, você começa a entender as pessoas. A pessoa chega atrasada no café, né? Eu cheguei atrasado hoje aqui, eu reconheço, peço desculpa. Não, mas você veio de outra cidade, tá perdoado. Né? Tá perdoado, exatamente. E aí, quando você chega atrasado num evento, você vai chegar atrasado em todos, é de você. É o compromisso, né? Na média, você faz a mesma coisa o tempo todo. Entendeu? Se você é inadimplente aqui, você vai ser inadimplente ali. Se você é infiel aqui, você vai ser infiel ali. Se você é traíra ali, você vai ser traíra lá. Não muda. Até o Osho, ele escreveu um livro, que ele fala um livro inteiro dizendo, só para, no final, resumo do livro, o ser humano só comete os mesmos erros. Ele é incapaz de cometer erros novos. Então, assim, é previsível. O ser humano é tão previsível que, quando ele fala assim, que o ladrão sempre volta ao local do crime, ele só comete os mesmos erros. Então, a polícia fala, é só esperar que ele vai aparecer. Vai fazer igual. Né? Vai fazer igual. É o modus operandi, né? A polícia fala, qual é o modus operandi do ladrão? É esse. Então, é aquele cara ali. Ele só faz desse jeito, até para errar. Então, assim, hoje em dia, você vai na igreja, mas o guarda te para, você já dá um 50 pro guarda. Você acabou de sair da igreja e já falta com a integridade. O cara vai na igreja olhando para as pernas da moça, da irmãzinha da igreja. Entendeu? E quer proteção divina. Sendo que ele mesmo é um para-raio de merda. Sim. Aqui foi hipotético. Quando você fala guarda, pode ser qualquer tipo de situação assim, né? Que era um costume cultural do Brasil até décadas passadas, mas que a gente tem que eliminar esse pensamento nas pequenas coisas. É na bala que você recebeu errado, no troco que veio errado, é em cada detalhe da sua integridade que você tem que proteger. Falou tudo.
Falou tudo. Você tem algum exemplo? Eu tenho. Eu faço natação. Aí tem um lugar lá que o pessoal vai esquecendo óculos, touca, sabão, shampoo. Aí eu já, quando esqueci o óculos, já pegava o dali, botava ali de volta. Pegava a touca, não podia entrar sem touca nem sem óculos, não tem, óbvio. E um dia eu peguei um sabonete, cara, usado. E quando eu fui chegar em casa, que eu fui tirar a toalha, tu tava o sabonete. Eu falei assim, cara, esse sabonete que ia ser jogado fora me dá o merecimento de todos os políticos que eu tenho no Brasil. Porque é qualquer coisa que você faz, você tá na mesma roda A fronteira é igual, não é? Só muda o número, o valor, a influência. E não digo que eu não faço, por exemplo, você vai comprar, trocar um imóvel lá, o cara pergunta, você vai botar pelo valor venal? Aí você fala, não, valor. Todo mundo, quando vai pôr o imóvel lá para fazer a transferência do documento lá, tenta diminuir alguma coisa para não vir muito imposto. Mas isso já me dá o direito de merecer toda essa lama que tem no Brasil, entendeu? Não é, mas qualquer isso é exatamente. Assim, é caro ser honesto, mas ser honesto te dá leveza, né? Tipo, quando você transmite o seu imposto de renda, você transmite leve, né? Tô fazendo certo, né? Não é legal isso, cara, né? Fazer errado não é legal, cara. As taxas são o maior desafio do empreendedor. Taxas no Brasil é onde o empreendedor fica, putz, vai comer meu lucro, né? Mas tem que pagar. Tem que pagar. O que dá é a César, o que é de César, né? Não tem nenhuma empresa grande que não paga os seus impostos religiosamente. Todas as grandes empresas pagam e crescem. E crescem. E é o folclore esse, gente. Graças a Deus você está pagando imposto de renda, quer dizer que você ganhou. Pague, quanto mais você pagar, pague... E uma coisa interessante, quando você paga uma dívida ou um imposto, paga com alegria, né? Paga feliz. Legal, eu tô pagando uma coisa porque eu ganhei e tô pagando. Se o administrador público vai ou não usar aquilo de forma adequada, aí é outra história. Mas você fez a sua parte, né? Você contribuiu com a sociedade. E isso volta. Quer ver um exemplo? Como a gente tem CNPJ, né? Então, quando a gente quer pegar um crédito, o crédito para a empresa é menor. Tem várias facilidades, mas você pagou imposto. Então, você pagou o imposto. Por conta disso, você se tornou empresário. Qual é o custo de você querer ser esperto? É muito maior. Muito maior. Você não tem um histórico. Você tem uma empresa que não gera movimento. Você vai no banco e fala assim, olha, eu quero abrir uma franquia, eu quero abrir uma nova loja. Não, vai ter que pegar da pessoa física. Porque você não tem, você não recolhe imposto, você não faz nada. Então não adianta ter o CNPJ, não adianta. No passado, você pegava um documento do contador, você ia lá e arrumava. Hoje não, é o seu resultado como empresário que vai te dar direito ao cartão BNDES, pagar em 48 vezes, você comprar um carro pelo BNDES, você compra um caminhão, você compra máquinas, com um monte de coisa, porque é um empresário. E o empresário é legal, porque aí ele, depois que ele tem os patrimônios lá todos organizados, ele só roda com o dinheiro do banco. O dinheiro do banco tem que dar o lucro para eles, ele não precisa botar mais nada. É o cara que sabe fazer isso. Por que você acha que companhia aérea, essas coisas gigantescas ainda precisam de dinheiro de banco? Por quê? Porque é óbvio. Você trabalha com essa energia. Você é o cara que é o maestro. Você pega a energia. Por isso que é ruim quando a renda fixa dá muito dinheiro, né? Porque o ideal é que você aplique... Para tudo. Para tudo. E é legal quando tem um que empresta e outro que pega emprestado e faz alguma coisa e ainda tem lucro. Porque se você pegar o dinheiro emprestado e for fazer alguma coisa e não te der lucro, por que você vai fazer? Quando a taxa está muito alta, quando a taxa de juros está muito alta, fica impraticável. Então, só tem recompensa para um lado, não tem para o outro, né? Para o cara que empreendeu, não faz sentido. No Brasil, as grandes empresas estão... Até as montadoras falam que é crise, que o pátio está cheio. Não, o dinheiro delas está paradinho lá aplicado. Pô, 13%, né? Vai produzir para quê? Se bem que hoje em dia eu vi uns números que realmente é engraçado, mas eu acho que tem a ver um pouco com a mudança de comportamento do jovem. Antigamente a gente fazia muita questão de carro, acho que tá mudando um pouco. Aliás, isso é muito legal quando você me pergunta, suas kitnets têm garagem? Para quê? Eu não sou garagista. Esse é outro modelo de negócio. Né? É outro modelo de negócio. O meu inquilino não precisa ter carro. Você sabe, o Frankel, ele é interessante que ele tem lá tem os apartamentos e tal, mas a grande sacada dele é qual é a economia que eu posso ter dentro de um prédio de estúdios. Como é que eu movimento a economia? Eu posso ter um mini mercado, eu posso ter uma lavanderia, eu posso ter uma lanchonete. E ele aprendeu tão bem isso que hoje ele vende a branding house para todas as incorporadoras do Brasil. Então ele criou uma empresa de, cara, deixa eu fazer casas pequenas que sejam menores, mas que o condomínio te traga um monte de serviços e ele ganha com isso. Que bacana. Então é interessante o caso dele, você precisa conhecer ele, porque o cara Já vi que eu tô fazendo um bom network aqui com esse menino, viu? O Rafa é bem relacionado. Não, assim, não sou muito próximo dele, mas ele é um cara absolutamente que eu sou, assim... Mas eu sou o Robin Hood dele. Ele é boutique, vitrine, e eu sou assim, galera, nós vamos fazer.
Não se preocupe, mas eu ganho 2.000, mas você vai ter renda passiva. César, eu preciso entrar num tema que se eu não entrar, eu vou apanhar aqui no estúdio. Tem gente aqui que tá assistindo aqui, né? Na nossa gravação. Eu preciso perguntar isso pra você. Que acho que é um tesão também, né? O que você vê desses novos... Das construções de casas pequenas, dessas casas modulares, que agora tem várias empresas querendo fazer e tal. Você também falou que quer entrar nesse segmento. Construídas com materiais diferentes. Aí eu falo, pode ser madeira, pode ser steel frame, pode ser estrutura metálica, container. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Tá Você é bom. entusiasta desse tema? Cara, por causa da renda passiva e a Patrícia com a milhagem, aí nós fomos várias vezes para os Estados Unidos, especialmente para Disney. E aí a minha filha já me imita, porque eu vou chegando no parque, eu vejo isso aqui não é mármore. Nossa, tudo oco, né? Tudo oco. Tudo plástico. Como que pode? Isso aqui parece uma coluna de mármore, você entra no Harry Potter, tudo de cenário. E tudo, a pedra, a rocha, o parque aquático inteiro de coisa feita artificialmente. Você fala, como é que pode? E tá lá para milhares e milhares de pessoas pisarem em cima e o negócio resistindo, lindo. Né? Eu voltei com isso. E aí realmente fiz, foi em 2019, 4 anos, a primeira obra modular do Brasil que se tem notícia foi eu que fiz. Eu, o Zé e os caras, que a minha empresa chama EZC. Eu, Zé e os caras. Eu chamo um cara que chama outro, vamos lá, e a gente faz. E aí ela virou um sucesso do Airbnb, e até hoje eu já chamei mais 3 empresas para fazer, cada uma com material diferente. Então eu tenho o maior laboratório, acho que é o maior laboratório do mundo, né? Porque eu tenho 6 tiny houses, 6 imóveis, chalés modulares, tá? Transportáveis e empilháveis, que são uma pousada de grande sucesso e grande retorno. Vive lotada, por exemplo, fim de semana, assim, uma quinzena lotada. Então eu tenho que, vier o hóspede hoje, é para daqui 20 dias no mínimo que tem no fim de semana. Durante a semana ainda tem vaga. E então eu vou testando o modelo. E a gente é conhecido, né, com reportagem que sai tudo que é lugar sobre a menor casa do Brasil. Porque eu, como tenho essa experiência de 70 imóveis, eu fui vendo onde que pode tirar. E tá grande ainda com 9 metros. Tá grande. Tá gigante com 9 metros. É sério, tá gigante. E então eu tenho o imóvel com cama de casal, geladeira grande, micro-ondas, televisão, tela plana, sofá, sala, banheiro, armário, tudo em 9 metros quadrados. E aí você fala assim, tá, onde você pretende chegar com isso? Eu digo para você, o futuro da construção é comparado ao casamento. O cara aluga um espaço, chega lá, monta a cozinha no espaço, leva tudo para aquele espaço, fica aquela confusão. Mas, pô, O que ele usa de fato, né? Mas já tem um restaurante, porque você não faz a festa no restaurante, já tem a cozinha, já tem tudo. Né? Chega com móveis, vai... Né? Então, a obra é a mesma coisa. Você vai fazer o bolo no lugar, aí o cara, o que é a areia? É a farinha. Né? O que é o cimento? É o fermento. Aí ele faz aquela misturança ali, bota a betoneira lá dentro. Por que não chega ali no terreno, já não põe um prédio pronto feito em outro lugar? Então essa é a construção modular. Isso aí, ela está chegando num nível que chegam só as paredes. E é impressionante como a tecnologia lá fora está avançada, né, com relação à construção. Né? É inacreditável, assim, é a coisa mais linda de ver. Assim. Mas faz 50 anos que os americanos trabalham com madeira, wood frame. Eles já foram da alvenaria. Tem alguma parte dos Estados Unidos que é mais madeira, tem outros que tem mais umidade, é mais alvenaria. Tem o pessoal do gesso. Então, eu já construí com EPS, já construí com steel frame, já construí com o OSB, eu já construí com todas as técnicas. Já misturei placa cimentícia com isopor, já misturei placa cimentícia com reboco, já misturei OSB com placa cimentícia com EPS. E qual que é o modelo que você é apaixonado? A madeira. Tô assim, a madeira é ecológica, a madeira é sustentável, a madeira não é commodity, então ela não é um negócio que a China, que é mais aço, o steel frame sobe. Né? Na pandemia, o steel frame foi nas alturas. Por quê? Porque a China estava precisando. Então, a madeira é do Brasil, reflorestamento. Quanto mais pessoas investirem em reflorestamento, mais madeira vai ter. Né? Aí o pessoal fala assim, nossa, madeira não é aquilo que dá cupim? Já foi essa conversa. Quando você pergunta se dá cupim, já era. Por exemplo, você vai fazer uma coisa ao ar livre de madeira? Não tem que ser cumaru, não tem que ser garapeira. É pinos autoclavado, é o pinos, aquela madeira macinha. Aquilo dura muito mais, porque ele foi autoclavado, foi desinfetado, foi um monte de coisa, processos químicos. Sim. Então, é assim, abundância na natureza. Não, mas e o incêndio? Cara, tem toda uma métrica a respeito de como o fogo pode comprometer uma coisa de madeira, uma coisa de gesso, uma coisa de, sabe? Como você conter, já tem todas as técnicas. O Brasil, a ABNT brasileira,
foi feito inclusive por um engenheiro que trabalha comigo, trouxe da Nova Zelândia, mais moderno que nos Estados Unidos. Ele fez a norma técnica do wood frame no Brasil e já trouxe da Nova Zelândia. O Brasil tem as normas mais avançadas que tem para você fazer com madeira. Então eu tô apaixonado por madeira, gosto de madeira. Quem não gosta? Né? Assim, o resíduo é muito melhor, né, do que o resíduo de construção, né? Entulho e tal. Então assim, o que importa para mim é que seja transportável e empilhável. Aí você pergunta assim, e o container? Depende do para que você quer o container. Por exemplo, se você quer um imóvel para alugar para terceiro, aquela pessoa que aluga, ela não faz questão de saber do que é feito. Mas se o cara vai financiar para ele morar, a Caixa Econômica não financia, aí começa a ratear o negócio. Isso aqui não vai, é que nem comprar um carro cor de abóbora. Não é todo mundo que gosta, não você sabe. Por isso tudo que é carro no Brasil é cinza, preto e branco, que é fácil de vender. Então, tudo que você for fazer tem que ser fácil de vender, se você mudar de ideia. Né? Então, aí o Brasil está entrando na moda do container. Eu já fui há 10 anos, eu já tive container e já descartei. E já passei pelo container, já joguei fora, nem vendia, não vendi. Você tem ideia. Caramba! Não, é interessante ouvir isso, porque tá na moda, né? Tá na moda, mas eu vou fazer o quê? Eu já nasci no Zig e a turma tá indo pro Zag. Quando a turma for pro Zig, eu vou pro Zag. Quando eu vou pro Zag, eu vou pro Zig. É assim que o empreendedor vive. Você não acha? E dá para fazer alguma coisa, assim, você já tem algum projeto de fazer ou se você já tem, né, alguma mini casa absolutamente toda sustentável? Gustavo Cerbasi, na pandemia, investiu na casa dele lá em São Roque, ele fez uma casa totalmente sustentável lá, com energia, com plantação, até o esgoto dele ele tratava e regava as plantas e tal. Uhum. Você tem alguma ideia de fazer algo nesse sentido? Tenho, mas como eu tenho a ideia de popularizar, essa popularização ela tá boa para aquecimento solar, né? Isso aí tá bem fácil hoje em dia. Os outros processos são caros ainda. Boutique, então você não vai conseguir viabilizar financeiramente. Só para um Gustavo Cerbasi que tem uma casa em São Roque. Mas ele foi, né? Aí sim, mas eu quero assim, meu foco é as pessoas vão ter prédios transportáveis. Eu chego, compro um terreno, coloco 10 apartamentos, alugo. Não gostei do bairro, não gostei da cidade, eu levo meu prédio comigo. Isso é disruptivo. Ninguém tá falando isso. E para de pagar IPTU. Já tem as regras, e algumas cidades, outras não tem. Então é tudo disruptivo. Muito engraçado. Né? Prefeito não tá fazendo um bom trabalho, eu vou pra cidade vizinha. Mas olha, isso, você sabe que essa ideia, por exemplo, município de Itaguaí, Rio das Ostras e outros lá do Rio de Janeiro, onde tinha grandes unidades da Petrobras. Pô, os engenheiros ficavam em kitnets, cara. Os caras faziam 20, 30, 40 kitnets, tudo lotadinho, só para o pessoal da Petrobras. Veio a Lava Jato, esvaziou a cidade assim, 40%. Ficaram fantasmas os prédios de kitnets. Agora que está retomando. Agora, você imagina, eu faço um prédio transportável. Nossa, essa é Pergunto para você, alguma vez na sua vida você já ouviu alguém falar que você pode transportar um prédio? O meu prédio é transportável. Então, se a minha cidade cai numa... E você já entrou no YouTube, já viu quantas cidades fantasmas tem no mundo? Milhares. Cidades que tinha uma mineradora, a mineradora foi embora, acabou. Na China, eles estão desmontando cidades inteiras que eles montaram e depois deu errado. Nos Estados Unidos, e no Brasil também, a cidade muda a economia. Uma única indústria que vai embora, a cidade... Então, quebra, né? Aí você está lá com aquele prédio lá, o que você vai fazer? Você leva embora. Entendeu? Por exemplo, eu morei numa cidade do interior de São Paulo, agora eu vou morar na praia, que eu aposentei. Poxa, eu pego o meu prédio, espalho de um outro jeito, faço uma pousada. E aí eu tô sozinho no Brasil com isso. Só eu e Deus. E procurando gente para fabricar as casas para mim, não acho. Porque cada um que faz pisa no... Não, mas agora tem muita gente assistindo aí. Estão assistindo todos aí. Os que eu encontro... Você vai precisar você vai precisar de um instrumento, de um fundo, alguma coisa, para as pessoas poderem acreditar e investir com você. Mas não adianta. Vou falar para você por que não adianta. Porque como é muito novidade, eu fui nesses eventos modulares em São Paulo, só gente de nariz empinado, cobrando 200 mil por uma unidade. Entendeu? Então, assim, aí você fala assim, mas eu trabalho com um retorno de 1% do aluguel. Como é que eu vou alugar por 2 mil para ter o retorno? Então, assim, o pessoal está jogando muito em cima ainda. Eu não quero trabalhar com essas pessoas que querem ganhar muito numa unidade. Eu quero pessoas que estão vendo o volume. Porque eu tenho 7 mil alunos. Se cada aluno meu comprar, esse fabricante vai ter encomenda para os próximos 10 anos.
Então ele tem que baixar o custo. Mas você vai conversar, é o presidente da Sociedade Brasileira de Steel Frame, é o cara aí... Não tem nada errado, né? Eu sou povão, velho, eu sou povão, eu quero... É o cara de Steel Frame que vai construir casas grandes, casas, né? Diferente. A única fórmula que eu tenho de vender o meu projeto é fazendo para mim. E a pessoa vê os números. Eu pego aqui, eu abro o meu Airbnb aqui, você vê o que eles me pagaram. O Airbnb é 40%, é 60% do meu negócio. Só o Airbnb já paga em 4 unidades de 9 metros 2 vezes o meu salário da Globo por ano. Só o Airbnb, com 4 unidades de 9 metros. Quer dizer, 40 metros quadrados rendendo 2 vezes o que um repórter da Globo ganhava por ano. Entendeu? Então, assim... Mas calma aí. Vou fazer uma provocação. Você não está vendendo o aluguel de uma casa. Você está vendendo uma experiência. Exatamente. Mas aí então você começou a ser... Eu acho que você já está entrando até um pouco no entretenimento ali, talvez, né? Quase como entretenimento, como experiência. A pessoa vai para ver como é ficar no menor imóvel do mundo. Muito legal. Isso gera a sensação de escassez, a sensação de você o único, né? De estar ali. Os influenciadores que foram lá, o canal de um deles tinha 200 mil seguidores no TikTok, foi para mais de 1 milhão. Aí eles me pedem pra voltar lá. Porque a mini casa faz o negócio dele. Ô, eu tô precisando de uns seguidores, acho que eu vou na sua Pode ir, pode ir. Tanto é que eu não tenho nenhuma mídia paga, porque cada hóspede vira influenciador. Aí ele vai, aí mais 10 amigos dele reservam. Eu tive um cara que ele ficou assim, tentando fazer um estudo de casa. Ele só fala de construções modulares e todas das 600 mil views, 600, a minha unidade... Obrigado, Deus, que reconhece, deu 35 milhões de views um mês atrás. Não sei como é que tá hoje, já não chegou a 40. O cara não, sabe? Eu ligo pro cara, o cara atende na hora. E aí, tem mais uma pra gente mostrar? Cara, é muito doido, né? Tá acontecendo. Não, assim, eu tô colhendo os frutos. E você tem uma coisa interessante, né? Você tá numa era muito boa, porque antigamente não era fácil as coisas pra uma casa muito fora do padrão, porque você tinha os móveis padronizados. Até que na geladeira você tem agora mais opções de tamanho também, um frigobar e tal, não sei o quê. Mas hoje, a tecnologia que a gente tem na indústria, do tipo, você vai numa loja que vende chapa de madeira, MDF, de boa qualidade, e ele te vende um projeto, te faz o projeto para o seu tamanho do que você quer, não é tão caro, não é como as pessoas pensam, e ele já vai as peças prontinhas para você montar pro espaço que você tem, do tamanho que você precisa. Então, no seu contexto histórico, você já penou muito mais do que você pena, eu acho, né? Acho que hoje está mais fácil do que foi há 20 anos quando você começou. Mas é que Por exemplo, você não conseguiria fazer uma casa de 9 metros há 20 anos atrás. Não faria. Mas como é que eu faço, por exemplo? Eu quero fazer, eu vou lá, compro o material e faço. Perfeito. Se eu for esperar o arquiteto e o engenheiro se entender, já foi, passou. Falar nisso, eu queria trazer alguém para fazer pergunta aqui. A minha empresa chama Eu, Zé e os Caras. Eu já contratei o arquiteto, que trouxe o mestre de obras, que trouxe o encarregado, que trouxe o pedreiro. Quando eu chego lá, tava o Juca. Quem é o Juca? Eu falei, eles cataram eu lá no bairro. Eu preciso de uma pergunta. Aqui, que faz uma pergunta. Só uma pergunta. Pensa aí na pergunta enquanto a gente continua. Pergunta de arquiteto? Pergunta de profissional da área, Entendi. Eu quero ver. Esse aí é salmão, sabe? Desliza muito na hora de pegar. Não, Olha lá, mas é que ele tá falando... Ele tá sem microfone. Ele tá falando que o César é bom, que se for uma pergunta polêmica, ele vai escapar. Claro, ele é comunicador, né? Mas você fez alguma pergunta polêmica pra mim? Não, até agora. Então faça uma polêmica. Eu sei que você... Mas vem no microfone. Faça a pergunta. Se a pergunta for casca, eu vou cortar, hein? Gostei. Você está trabalhando em várias cidades, né? Sim. E São Paulo, você tem muita coisa aqui dentro de São Paulo. Um pouquinho. Você está vendo agora essa bagunça do plano diretor aqui? Vai ser vantajoso para você ou não? Para mim, sempre. Não tem erro. Porque para mim, sempre. Eu vou explicar para você por que vai ser vantajoso para mim. Porque eles não me veem. Mas aí eu não posso falar. Eles não me percebem. Não, mas não é só isso, não. Eu até acho que agora... pelo menos que eu vi dos planos de diretor que estão saindo, são ao contrário, estão incentivando o seu modelo. Não, né? Isso sim. Quando o cara, por exemplo... habitação de interesse social que eles chamam. Quando o cara remove garagem, quando o cara permite... Aqui em São Paulo, você pode fazer prédio de 12, já tem prédio de 12 andares sem uma vaga de garagem. Então, isso é importante. Mas se a gente for falar, a gente vai voltar lá em Domênico de Masi falando do trabalhismo, né? Então, o que é trabalhismo? Todos nós somos trabalhadores. Como é que era antes da industrialização? Era eu fazendo meu calçado em casa com a família toda. Eu trabalhava ali, eu comia ali, eu andava no bairro.
Quando criou o processo industrial, todo mundo tinha que se dirigir para um centro. Todo mundo ia para a fábrica, no mesmo horário. Por isso que São Paulo é como é. Todo mundo tem que ir para o mesmo lugar, no mesmo horário. E aí é o sistema. Está tentando descentralizar? Não. Está tentando levar o trabalhador para perto de onde ele ganha dinheiro. Então isso interessa para todo mundo. Mas se de repente o plano diretor fala assim, não é mais aqui no centro de São Paulo que tem que valorizar, vamos botar mais lá para perto de Guarulhos, não é lá para perto, aí eles vão criar a facilidade. Uma área nova, né? Então assim, o plano diretor ele está atendendo um interesse muito grande, que a gente não conseguiu ver ainda. Mas é conveniente para todo mundo que o trabalhador fique perto do trabalho. A menos que ele esteja tirando dinheiro do transporte público. Se for desativar alguma linha, aí já não é tão interessante. Não, então é intrincado o negócio. É intrincado. Agora, isso aqui que está acontecendo em São Paulo não é nada novidade para quem foi lá na Coreia, que o cara mora num apartamento de 2 metros de largura, né? Os grandes centros, Nova York, onde o pessoal morava em kitnet. São Paulo tem que resolver desse jeito, senão não vai, né? O cara vindo da periferia, naqueles ônibus, não cabe. E lá fora tem muita coisa legal. Você fala aí Japão, Coreia, China, lá é muito interessante. Sim, e o ser humano, quando eu comecei a falar que as pessoas um dia iam dormir em gaveta, foi há 30 anos. Agora que o pessoal está chegando nisso. Sim. E a pessoa nem começou a diminuir o espaço, né? Mas já tem lugar que você vai dormir sentado. Isso aí já não é nem utopia, mas já é você distopia. vê que a mudança demora gerações? Essa próxima geração que já está desapegada a carro, que quer metrô e tal, que está pensando nisso. Mas assim, quando você oferece um custo-benefício que compensa, nossa senhora, é isso. Obrigado, e aí é que entra o arquiteto. É aí que entra o arquiteto. Por quê? Porque não é sobre espaço, é sobre otimização do espaço. Então, se ele faz essa mesa fechar aqui e virar outra coisa, para que eu quero mais? É isso. E os projetos são mais audaciosos. Né? Exato. Então, os arquitetos que estão na frente, que estão puxando. Obrigado, Carlão. Valeu. Sem um arquiteto, você pode ter uma mansão que não resolve. Ela fica sem fluxo. Fica sem, não fica eficiente, né? Não tem eficiência. César, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você falasse para essa câmera aqui, para quem... tem algum imóvel que recebeu de herança, enfim, tem um espaço que pode fazer alguma renda, que ajudaria em casa fazendo essa renda, ou mesmo que deseja começar a trilhar um caminho para adquirir um terreno, para começar a construir, montar um negócio imobiliário como você. Sim. Por onde ele começa? Essa câmera aqui. Que bacana. Por exemplo, você falou em herança. Tenho muitos seguidores pobres com muita herança. Tipo, tem um seguidor que tem um apartamento de andar inteiro na Avenida Atlântica. Só para ele começar a receber alguma grana dele, ele tem que gastar 500 mil para poder reformar a herança. Tá pobre com o apartamento de frente. E vários alunos que receberam galpões, indústrias fechadas, que mudou o zoneamento, não pode mais ser indústria. O cara tem que ganhar 13 mil metros de galpão, só tem imposto para pagar, o cara é professor de educação física. Você entendeu? Então tem muita gente montada num patrimônio muito grande. Então o que a gente ensina? O que a gente fala? Cara, otimize a sua fortuna. Transforme essa fortuna em algo rentável e já. Se não serve para você, venda. Se der para compartimentar, transformar em imóveis menores, compartimente, faça alguma coisa, movimente essa energia. No meu curso tem inclusive até constelação familiar para destravar imóvel, porque você tem que trabalhar no nível subjetivo essa questão da herança. Isso é um caso. Agora, eu gosto de falar mesmo para as pessoas que falam assim, César, não é para mim, eu não tenho renda, o que eu ganho mal dá para pagar a conta do mês. É como se fosse uma corrida de 1.000 metros, onde todo mundo largasse numa linha. Aquele que tem patrimônio, encalacrado, como eu falei, pode estar mais atrás de quem só tem salário e não tem patrimônio. A pessoa, talvez não tendo patrimônio, ela está leve. Então, ela só precisa saber os passos. Né? Então, qual é o primeiro passo para quem não tem nenhuma renda sobrando? Fazer sobrar renda. Então, ela tem que estudar quais são as renúncias, poupar, guardar e fazer pequenos investimentos. Quando você tem 10 mil você já sabe o que você pode comprar e vender com 10 mil. Você pode comprar um carro e vender, uma moto, uma bicicleta. Aí, com 20 mil, você já dá entrada no terreno. Você paga a parcela do terreno, faz uma viga baldrame, levanta e cobre, vai devagarinho. Não tem ninguém fora dessa corrida. Todo mundo começa de um passo. Mas para quem está realmente zeradinho de grana, se você tem um emprego, você tem que ter 2 empregos, tem que ter uma renda extra, aumentar a sua renda, diminuir sua despesa. Tudo é a respeito de educação financeira, disciplina. Então,
tá aí, na internet tá cheio de treinamentos que ensinam você a ter disciplina financeira. Talvez essa seja a sua etapa. E se você tem já uma boa quantidade de imóveis, entenda, o futuro, na maioria dos imóveis, é reduzir riscos com mais imóveis menores. E o imóvel menor, é a minha frase que eu falo sempre, é a maior renda recebida pela menor quantidade de metros construídos oferecida. Ou seja, quanto menos, nunca erro nisso, mas quanto menos metros você oferece, maior a sua renda. Entendeu? Se você tem um palácio, uma casa, se você quer morar numa casa de condomínio que custou 15 milhões para o dono daquela casa, faça 20 kitnets que você vai receber o dinheiro para morar naquela casa. É simples, não adianta ter aquela casa. Mas para resumir é o seguinte, ninguém está de fora e eu estou sempre aqui disponível nas redes sociais para segurar na sua mão, para fazer você chegar a algum caminho. Você não perguntou, mas você fala, você trabalha muito pelos seus imóveis? Sim, uma vez que vagou, eu trabalho até alugar. Daí só volto lá daqui a um ano. Tá bom, você, é o meu trabalho. mas a Patrícia não, ela tem que trabalhar administrando tudo. Administrando. Então, eu Tá até ia certo. falar, eu vou fazer só essa ponderação, não vou chamar de kit, tipo, uma ponderação. Quando você fala renda passiva, ela não é tão passiva assim. É. E isso, tá bom, né? Ah, a renda passiva é deixar o dinheiro no banco. Tá bom, legal. Mas o que você está contribuindo com a sociedade com isso? Então, por mais que não seja 100% passiva, a sua renda é uma renda digna, porque você trabalha, porque você ajuda as pessoas e porque faz aquilo dar certo para todo mundo. Mas qual que é o nome que você daria para eu acordo sem precisar procurar emprego? Não tem. Essa é a minha referência. Não tem essa referência. Os economistas não falam isso. Mas você tem um emprego. Seu emprego é cuidar das suas kitnets. Ótimo. Das suas reformas, dos seus prédios. Aí é que eu falo outra coisa importante. Mas não é passivo, você não tá parado, você tá trabalhando. Eu trabalho no meu negócio, no meu business. Eu falo muito assim, por exemplo, o que adianta você se formar, ter uma profissão e ir trabalhar numa empresa quando a sua família está lidando com imóveis? É você trabalhar para um outro sobrenome. Ah, mas Concordo. o meu sobrenome não tem o glamour. Às vezes eu estou falando assim, não é dos imóveis. Às vezes o pai tem uma sapataria, às vezes o pai tem uma loja de móveis ou uma lanchonete. E o cara, não, eu quero trabalhar na IBM. Aí vai lá, você vai trabalhar com sobrenome. Eu trabalhei para o Roberto Marinho, sobrenome Marinho, 20 anos. Eu deixei de trabalhar no negócio da minha família 20 anos. Imagine se eu ficasse 20 anos trabalhando Sim. no que eu realmente tenho na minha família. Então, hoje, o meu sobrenome, a minha empresa tem o meu sobrenome. A minha empresa, ela não tem um escritório, ela não tem portaria chique, ela não tem funcionário com crachá para me receber, não tem ninguém. Eu tenho só o som das árvores, o vento, a brisa fresca e a liberdade de poder estar aqui gravando um podcast com você. César, eu penso diferente. Eu acho que trabalhar numa grande empresa, no começo de carreira, talvez tenha feito você ter essa cabeça de hoje. Assim, é um período, né? Talvez seja importante ter esse período. Talvez não precisa ser a vida inteira, né? E se você tem um negócio familiar, é muito chato quando um pai não consegue passar negócio para um filho, né? Então, É muito chato. né? Não, realmente, eu precisei ficar no corporativo, tomar aquela máquina do café, E você comer ficou no refeitório, sentir chamar azia a de galera salitre, achar o pessoal da praça. achar o pessoal da praça. Né? E, inclusive, eu mudei de cidade várias vezes por causa da Globo. E aí eu fui procurar imóveis para morar. E aí eu não achava, não tinha fiador, eu era tratado com indiferença pelas imobiliárias. Então, todo esse Isso é um processo saco mesmo, cara. fui eu como o outro lado da moeda, procurando. Né? Então, tive muita dificuldade em Jaú, em Bauru, em Campinas, em Sorocaba, em Resende. Tive que morar com outras pessoas. Olha, mas eu sou repórter da Globo. Não, você não tem fiador, dane-se. Isso é pra Pô, nada. mas eu sou íntegro, mas eu sou idôneo, tenho renda, olerite, sem fiador. Então eu falei, peraí, tem uma brecha aqui. Aí, no Brasil é mais fácil você comprar uma casa pela Caixa Econômica do que você arrumar do que alugar um imóvel, né? Nossa, então assim, eu fui vendo como é o lado de quando você se muda pro emprego e o meu perfil hoje, para quem eu quero trabalhar, para quem eu sirvo, é para um César. Um cara bacana, que está numa empresa, numa multinacional, numa empresa grande, com aquele crachazão. Mas tá guardando dinheiro e ele quer fazer alguma coisa. Sim, que ele veio na cidade só para tirar leite, não veio para dar leite. Ele veio para tirar o salário dele, que a família está lá para trás, ele tem que voltar lá, tem que pagar as contas lá, a escola dos filhos tá lá. E se um dia ele mudar com a família, e às vezes leva 2, 3 anos, aí sim ele faz uma compra de uma casa. Mas esse pessoal assim meio em trânsito me interessa muito, gosto muito de trabalhar com esse pessoal. Perfeito. Falamos aqui hoje
sobre o... A gente começou falando sobre o consumismo, né? Se vale a pena ter o carro, não ter o carro, ficar postando foto de avião, enfim. A gente falou do consumismo, do não ser consumista no status, né? E sim na experiência, na qualidade do seu consumo. Falamos sobre a economia circular, a importância do imóvel pequeno. E a importância, principalmente, sobretudo, na mistura entre quem tem mais, quem tem menos, todo mundo convive na mesma sociedade, no mesmo metro quadrado, na mesma região, e como isso é bom para uma população, para não ter essas revoltas social quando a gente tem alguém que a gente deixa pro outro lado, né? Então, ou a gente mesmo tá do outro lado, né? A gente quer também chegar do outro lado, do lado melhor, né? Mas se tá todo mundo misturado, isso acaba com a desigualdade. Então, graças a Césars, né, pessoas que constroem imóveis pequenos, é que a gente tem essa possibilidade. Quer dizer que você concorda comigo, então, com o meu jeito de viver? Sem dúvida. Até, assim, eu acho muito legal, porque você dá a oportunidade de alguém que não tem condições de estar num apartamento mega chique, tá num imóvel, de repente, mais bem localizado, onde ele vai ter... o trajeto de casa até o escritório vai ser menor, ele vai ter mais qualidade de vida. Sim. Né? Mas tem que ser uma pessoa também que tem o perfil para isso. É uma pessoa que a vida dela não é dentro de casa. A vida dela é a experiência, é o que o mundo tem para oferecer. Então é uma mentalidade nova. Aí, só mais uma pergunta que você não fez. Falei, e se todo mundo fizer kitnet, o que vai acontecer? Aí a pergunta que a pessoa me faz, né? Assim, tudo tem a lei da oferta e demanda, né? Acho que isso vai se regulando. Então, o pessoal fala assim, primeiramente, se todo mundo decidir ser biólogo, se todo mundo decidir ser engenheiro químico, tem gente que só quer ser biólogo, tem gente que só quer ser cientista, tem gente que não quer lidar com imóveis de jeito nenhum, entendeu? Então, nunca, se todo mundo produzir vinho, o vinho está cada vez mais caro, e se todo mundo produzir cerveja, todo mundo produz cerveja que você produz é mais cara ainda. Então, assim, o que vai garantir que você possa fazer imóveis é você fazer com profissionalismo, fazer com qualidade, fazer com diferenciação, fazer com carinho, né? Então as pessoas vão fazendo de qualquer jeito e fica aquele negócio meia boca e tal. Então assim, nunca vai acontecer de todo mundo fazer alguma coisa, porque a história da humanidade está aí, ninguém foi para um lugar só, né? Então é tranquilo, basta você gostar daquilo e entrar no mercado que você quiser. Não só dos imóveis, mas aquilo que você se dedicar, Você tem 20 anos de experiência, não 30. tem como fazer uma kitnet melhor que a sua. Então, assim... Claro que tem! Você vai ganhando experiência e vai ficando melhor. Mas eu acho interessante essa questão de você ter, né, bastante kitnet. O terreno tá difícil, como é que você vai fazer muitas? Acho que nunca vai conseguir ter tantas assim. Seria bom que tivesse, mas acho que vai ser... Mas tem que ter, né? Que pelo menos 30%, 40% das moradias, pelo menos mais próximas dos centros, fossem... A demanda do Brasil, o último censo que fizeram, a última pesquisa imobiliária, foi de 30 milhões de moradias. Então, para chegar nas 30 milhões aí nos próximos 10 anos... Tem metros quadrados. Tem chão. Se todo mundo que me segue fez kitnet, nós não chegamos nem a 0,1% da demanda. E o pessoal fica impressionado, né? Será? Agora eu só vejo kitnet. Depois que eu vi você falando, eu só vejo kitnet. Elas sempre tiveram aí, você que nunca viu. Né? Mas, cara, eu queria agradecer muito você me dar essa oportunidade de falar. Nunca vai ter fim. Quanto mais puxar por mim, mais eu tenho para dar. Você pode perguntar, que a gente gosta do assunto. César, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo seu insight. Você é uma pessoa simpaticíssima. Obrigado. Trabalhador, guerreiro. Não é fácil, né? De novo, né? Passivo, mas nem tanto. Ele trabalha muito. E a Patrícia tá aqui também. Ralam demais. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Valeu, cara. Valeu. Pessoal, ficamos por aqui. Valeu. Tchau. Tchau.